E se quem define salários define também quem prospera? A partir do livro O Poder e Progresso, Danilo Ferraz, nosso convidado de hoje, nos ajuda a olhar para a remuneração como ela realmente é. Uma escolha que molda comportamentos, distribui a riqueza e que, mais do que técnica, é política. Existe uma crença que a tecnologia vem, ela vai fazer, né, a economia crescer, prosperar e automaticamente isso é redistribuído na sociedade, né? Essa é uma crença que vem também dessa linha muito do Friedman, que deixa a coisa aí que vai convergir, vai dar bom. Ele fala, olha, olhando para o passado, não é um processo automático. Né? Assim, a IA está vindo, mas a gente tem que se perguntar se a IA está vindo para auxiliar, né, a sociedade ou para substituir, muito olhando para os trabalhadores, né, para substituir os trabalhadores, e aí você vai concentrar os ganhos de um lado e talvez para o outro esses ganhos não venham da forma que está sendo marketeado, que está sendo vendida, seja pelas empresas, seja pelos governos. Então é uma discussão bem legal. A conversa atravessa temas como desigualdade, incentivos, tecnologia, história e futuro, mas sem perder o pé na prática, sabe? Tudo isso para discutir o quanto que o trabalho de quem atua com remuneração carrega decisões que afetam diretamente a forma como a sociedade evolui. Se você trabalha com remuneração e já se perguntou qual é o impacto real do que eu faço, esse episódio aqui é para você. E se nunca perguntou, agora é a hora. Bora? Danilo Ferraz, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil Podcast da Carreira. Já tá valendo assim? Tá valendo assim. Tá vendo? Sim. Vai no modo freestyle, então. Freestyle. Porque você sabe que a gente... A vida é assim, né? A vida acontece assim, pô. E depois a gente analisa historicamente. O analisar historicamente são os 2 minutos que começa o episódio, que é depois de tudo que isso acontecer, aí a Fer produz 2 minutos de introdução. Pra dizer assim, por que alguém vai assistir esse episódio, né? Essa é a pergunta de 1 milhão. É a pergunta que me fez o caminho todo. O que é que eu tenho? O que eu vou levar lá? Quem que inventou que eu vou falar? Eu vim pensando muito na I Need This Love dos Beatles, porque ele fala isso, cara, tudo que tem pra ser dito já foi dito. Eu falei, pô, meus chefes já vieram aqui, o Daniel já veio aqui, Tati já veio aqui, a Bel já veio... Cara, assim, do tema que eu falo, quem tinha pra falar já falou, né? Então... Não, mas na voz do Danilo, ninguém pois falou. É, cara. E aí tem uma lógica também da estrutura do programa, porque quando a gente pensou aqui, isso tem uma relação com o futuro que a gente quer construir. Não que isso tudo estava redigido certinho, planejado, mas, tecnicamente falando, olha para as outras consultorias, que era o papo que a gente estava tendo na prévia. Então, quando a gente se preocupa tecnicamente em dar algumas respostas, realmente já tem um modelo escrito, as pessoas que caminham dessa forma, e você fala, beleza... O que nos interessa aqui, com as pessoas que se sentam aqui, é conhecer histórias boas, de impacto, e pessoas que têm uma estrutura de pensamento. Não é sobre o quanto você sabe, mas a forma como você pensa. Então, não sou eu quem disse isso, foi Charles Bezerra em um dos episódios. Então, eu quero saber qual que é a forma como você pensa, porque essa, de fato, pode impactar alguém que está ouvindo agora e dizer assim, cara, eu quero aplicar isso. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Ninguém tinha me mostrado que esse copo não é só essa frente que eu vejo. Ele dá a volta e tem líquido dentro, sabe? Tá vendo? Agora a régua subiu mais, tava um pouquinho nervoso, agora fiquei um pouquinho mais nervoso. Imagina. Mas, conta pra gente, você é um cara que estudou psicologia. Você começou já no nível hard, eu considero. Você mergulhou fundo em várias teorias. Deveria, pelo menos, né? Isso que se espera quando alguém coloca lá no LinkedIn, né? Estudei psicologia, sabe? Pô, o cara deve ter estudado, né? Então, é um pressuposto, acho que, razoavelmente real. Não quer dizer que eu sou um bom psicólogo, que eu realmente estudei com tanto afinco, né? Eu falo que eu tenho um diploma de psicologia, fui lá, fiz o ENAD, respondi, mas eu não me considero um psicólogo. Você nunca quis clínica assim, cara? Cara, bom ponto. Eu me formei, né? Falei, peguei o canudo e falei, cara, eu acho que eu sou melhor paciente do que eu sou psicólogo. Inclusive, eu vou procurar um psicólogo agora. Eu falei, e é isso, né? Falei, me formei e agora? O que eu faço da vida, né? Falei, cara, eu acho terapia, que. Né? Vou fazer. Mas eu preciso ganhar dinheiro. Terapia precisa fazer, mas eu preciso ganhar dinheiro. Eu falei, cara, eu acho que não vai ser a clínica, né? E aí inclusive, eu nem comecei. Meu primeiro emprego mesmo foi no Leroy Merlin, no varejo. Né, que foi um pouco da história do PROC-V, porque aí você viu um PROC-V porque eu precisava pegar o ID do produto versus o produto, né? Então foi a primeira vez que eu descobri o Excel. Mas eu nem comecei no RH, né? Eu entrei em 2011, né? A gente vai ficando velho, os números vão ficando meio para trás.
Na área comercial, eu nem comecei no RH. Era varejo, mas estava na loja. Varejo mesmo, loja de São Caetano. Uhum. Ia lá para, né, a Leroy Merlin, para quem não conhece, de material de construção. E eu comecei trabalhando na área de varejo, era dividido por submundos, né, então eu ficava com uma seção, que é a seção mais de utensílios, né, na seção de materiais pesados, areia, cimento, essas coisas, era mais de utensílios. E varejo, vendendo 6x1, trabalhando de sábado, às vezes domingo, acho que eram 3 sábados e um domingo por mês. E também mudando escala. Então, essa discussão do 6x1 agora me atinge também, porque na pele. Eu sei o que é todo mundo sair no final de semana e você fala, pô, deixa eu ir pro trabalho. E como você fez essa virada? Começa com Leroy Merlin Bom, a tua formação, o RH por natureza tem muitos psicólogos, mas isso está mudando, né? A gente vê hoje, e aliás, isso acho que faz parte dessa transição. De novo, por que no Quinto Dia 8 a gente traz gente de todo tipo? Modelos de pensamento, cara. Por que tem engenheiro, os profissionais de vendas, galera de marketing fazendo isso? Porque são mentalidades que contribuem, no fim das contas, para o entendimento do ser humano, né? Cada um tem um jeito de ver, às vezes prioriza uma coisa mais que a outra. No teu caso, essa virada, porque você fez economia também, certo? Fiz depois, né, acho que depois de uns 2 anos, fiz economia. Estudei economia, né? Economia a gente faz o tempo todo. Porque toda vez que me perguntam dessas coisas, eu falo, cara, eu estudei, não quer dizer que eu sou. É a mesma pergunta do psicólogo também. Fui lá, li um monte de texto, passei numa prova, alguém me deu um diploma, mas não quer dizer que eu sou. Mas eu estudei economia depois. E também de modo aleatório, né? E como muitas coisas, porque abri uma universidade perto de casa, aí abri o vestibular, eu falei, bom, né, já faz 2 anos que eu não estudo, e aí depois que eu me formei também, eu comecei a sentir saudade de estudar, de debater, eu gosto muito da universidade, justamente por isso, porque você, né, formas de pensar, você vê o jeito de uma coisa, outra de outra. Abri uma universidade do lado de casa, falei, pô, vamos juntar o útil ao agradável. Eu prestei o vestibular e passei, falei, bom, então agora vamos estudar economia, deixa eu ver o que esses caras estão falando. Combinação boa, viu, cara? Combinação boa, porque a gente tem um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia em 2002, não está mais vivo, mas... Cara, eu acho que a resposta, boa parte dos problemas que a gente enfrenta agora, e que eles vão se acentuar mais para o futuro, essa relação, ela tem boas propostas, inclusive porque a gente escolheu um livro hoje para discutir aqui, mas não só por ele. Eu acho que essa combinação traz habilidades interessantes, cara. E até pegando esse ponto que você está, né, estamos falando do Kahneman, né? E é engraçado também, porque eu fui ler Kahneman, acho que até depois, ou quase já no final da formação de economia, né? Ele é um psicólogo que ganhou o Nobel, morreu recentemente. Tem outro fato interessante também que eu gosto do Kahneman, que acabou de sair semana passada, que ele optou por... Pois é, eu li semana passada isso. Ele optou por uma morte assistida, cara. Que é um tema na também Suíça. Que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a pensar nessas coisas também, né? Então ele optou e... Se você leu a matéria, você viu que ele falou, né? Ainda tô lúcido, ainda tô bem, mas eu tô vendo que... Meus rins estão falhando. Estão falhando, tô começando a ter lapsos, optei por esse caminho, então... Cara, isso daria uma pauta aqui, viu? Mas enfim, vai. Mas olha, outra coisa engraçada, né? E também mostra um pouco como a vida é, né? E como a formação, as coisas que a gente lê. Em tese, o Kahneman é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia. E eu não vi Kahneman nem na faculdade de Psicologia, nem na faculdade de Economia. E quando eu li, eu falei, caraca, né? Por que tá escondido isso? Por que a gente não fala sobre isso? Porque eu... Né, em tese, estudei em 2 áreas que esse cara atuou, e aqui no Brasil eu nunca ouvi falar sobre. Depois aí o Kahneman ficou, né? Acho que hoje em dia a gente fala muito mais dos vieses, acho que esse tema, acho que uns 3, 4 anos atrás ficou bem forte. Eu sinto que deu uma desacelerada, né? Assim, acho que ainda vejo a gente falando isso muito quando vai falar de avaliação de desempenho, cuidado com os vieses, mas eu acho que, né, o que o Kahneman traz para a discussão, ainda acho que vejo pouco a gente falando, seja nas organizações, seja no dia a dia, seja eu criando a minha filha, às vezes eu fico pensando, pô, será que eu não estou enviesando algumas coisas aqui? Eu acho que os marqueteiros aproveitaram muito bem das coisas que eles fizeram, o Dan Ariely, porque, de certa forma, esses caras criaram um mecanismo. Fórmulas de lançamento, por exemplo, vem muito do que eles estudaram. Você fala assim, cara, o sujeito... que é traduzir, né, uma teoria, em algo que alguém possa...
e fazer, né? Porque você fala, cara, o sujeito ele não vai pensar, ele não é racional para tomar uma decisão de consumo, por exemplo. A gente já descobriu isso, tá legal. Então, como é que eu estruturo um processo em que eu consiga fazer com que aquela pessoa compre aquilo que eu quero? E eu tô falando um curso agora, porque é bem ali que a gente tem algo que disseminou pra caramba, até enjoou, porque todo mundo falou, não aguento mais. O sujeito tá vindo com essa palestrinha de graça aqui, logo vai vir um negócio pra comprar no final. Não aguento mais, mas acabou de converter de novo numa fórmula de lançamento. Então, é algo muito proveitoso, porque... Eu acho que as pessoas precisam de ferramentas que traduzem o mundo que é complexo em situações práticas para a gente poder se sentir até mais consciente. O livro O Poder e Progresso, que a gente vai falar hoje aqui, me trouxe muito isso, assim, de insight. Até mesmo porque quando eu estava estudando sobre o tema, eu caí numa live de um professor que estava explicando o livro com delta e não sei o que. Eu falei, meu Deus. E aquilo... E eu parei para pensar, falei, pô, eu tenho certeza que no livro não está escrito assim, sabe? Porque é isso, as pessoas precisam de quem traduza. Eu acho que perfil comportamental é isso. Sabe, assim, pô, aquela pessoa é daquele jeito, mas... não sei explicar direito. E aí a gente vai e cria uma ferramenta de analisar um perfil comportamental e poder dizer, essa pessoa é assim por essas questões, ou ela reage assim por isso. Não é exatamente pôr numa caixinha, mas é te dar elementos para você poder tratar na individualidade com recurso mínimo, né? De tradução de um complexo. Porque nem todo mundo vai mergulhar em teorias da psicologia e para entender o ser humano, né? Então, remuneração também tem muito disso, né? Você está mergulhado num universo que é muito específico, né? Inclusive, esse universo específico, para quem quiser conhecer mais sobre o Danilo, ele já esteve com a gente num estudo comentado de remuneração executiva, que tem, eu vou te dizer que ele está bem bombado aqui, dos temas, por ser um tema muito específico, 1.300 visualizações aqui, na média dos estudos que a gente tem. É um dos que estão com mais visualização. Então, assim, você falou, pô, eu não sei direito o que eu vou falar, já muita gente falou, 1.300 pessoas já te escutaram falar e eu tenho certeza que... Isso é aquela conversa de jogador de futebol bom, sabe, da pelada, que o cara fala assim... aí o cara vai e humilha, eu não sei né? jogar. Joga lá. Você jogar uma bola meio torta, se o cara já domina e mata ela, você fala, não, pode vir pro meu time que eu sei que você tem repertório, cara. Mas é isso, né? O quanto do seu trabalho também não é traduzir, né? Um conceito que às vezes bate, ILP, as pessoas... Remuneração executiva, falando, não, isso não é pra mim, é PROC-V, o PROC-V. Quanto que também não é do seu dia a dia traduzir, né? Eu acho que esse tipo de coisa, assim, é bem pesado, assim. O livro do Daniel, você fala... Eu falo brasileirado o sobrenome dele, do Kahneman. Esse é outro ponto, né? Como eu vou lendo e não converso pouco sobre isso, eu falo do meu jeito. Nem sei se é a pronúncia certa. O do Poder e Progresso eu chamo de Acemoglu, mas eu nem sei se é. Eu também. Eu ia falar assim. Pois mas é interessante porque a gente faz isso, né? Esses autores, você pega um autor alemão, por exemplo, se você for falar de verdades para assim, Kierkegaard. É o Kierkegaard para mim. Tipo assim, não adianta eu tentar falar, né, o nome do cara, porque eu não vou conseguir, assim, mas é óbvio que se a gente tá falando em outra língua, ajuda pra caramba você conseguir chegar o mais próximo possível, né? Mas esse livro, ele se apoia muito naquele... tem um relatório mundial que trata de equidade no mundo, né? E acho que o que eles trataram foi em 2022. Então, quando eu olho para aquilo, tem muito cálculo em cima disso, porque se a gente pega, por exemplo, algo que está acontecendo, já acontece nos Estados Unidos, aqui também, dos maiores aos menores salários, as pessoas começam a calcular esses valores, os deltas que a gente tem de diferença. Então... é um tema super necessário e é por isso que a gente não pode dissociar os temas. Sabe por quê, cara? Ao ver esse livro e estudar para essa nossa conversa, e eu estou muito interessado em ouvir a tua opinião sobre vários pontos aqui, quando eu penso num cara de remuneração, de certa forma, talvez ele não se interessaria por esse material. Porque ele vai dizer, cara, qual é o meu modus operandi? Eu não estou dizendo que todos são assim, tá? Mas o modus operandi o que o mercado está fazendo? Então é o que eu tenho que fazer. Só que, desse ponto de vista, o mercado está indo para lá, o mercado está indo para cá. Mas existe um problema central em que a gente pode começar a se envolver. Práticas, por exemplo, como salário digno, eu olho quando uma empresa ela opta por tocar nesse tema, podem falar o que quiser. Isso é estratégia marqueteira para uma exposição.
Cara, mas você pensar numa situação como essa significa deixar o mercado de lado para pensar numa situação que você estabelece como digna mínima. Tem um valor mínimo, cara. Ah, mas esse operador, quanto que ele começa? Na base do negócio é R$2.100. Pô, R$2.100 não dá condição pro cara. Então, eu vou optar como negócio. Isso vai me custar na margem, isso vai me custar em uma série de coisas. Entende por que a gente existe há esses 5 anos, cara? E você tá aqui... Ano passado, Fer, me preparando pro Rio, eu tava fazendo aqueles vídeos no LinkedIn, aí o Danilo escreveu, pô, cara, sabe uma coisa que eu tô curioso? Não é nem o tanto que você tá falando aí, não. É esse livro que estão atrás de você aí. Você tava Eu nem prestei atenção no que você falou, mas... Eu tô tentando... Eu tava escutando, né? Eu acho que você tava explicando exatamente como é que é esse processo. Você tava falando assim, olha, a gente vai fazer uma série de lives e eu vou explicar o que é por trás da câmera, né? Você tava fazendo meio que... E aí, beleza, e óbvio, tava super interessante, mas você tava com né? Acho que você tava na sua casa, tava com no escritório lá. Aí chegou um momento, abri a tela toda, tô escutando, e eu comecei a olhar um livro e falei, putz, eu conheço aquele livro. Aquele livro eu não conheço. Eu falei, pô, deixa eu ver o que ele lê, pra ver o que ele pensa. Exato, né? Porque é isso, né? Acho que muito da fluência que você faz é de tudo que você tem por trás, né? E aí eu falei, pô, deixa eu ver como que ele pensa. E foi muito legal porque... Ali você fez uma provocação para mim. A gente está falando de estruturas, nós vamos sutilmente entrar nessa questão do livro, mas você me disse, me indica 2 aí. Foi isso, né? Eu falei, filha da mãe, ele tá querendo mesmo, então vambora. E qual é essa que você indicou? Aí eu falei Foi um de marketing, não vou lembrar o nome, mas era de marketing. A criação de mitos na publicidade, do Saul Randazzo. Que ele até usa a teoria da psicologia, falou algumas coisas de como criar, né, um pouco do mito do herói do Jung. E o outro foi o espírito capitalista. A ética protestante, E a ética protestante, que, né, clássico da sociologia. Eu falei, pô, já li em psicologia, não foi nem em economia, mas li em psicologia. Eu falei, pô, então tem conteúdo aí, não veio conteúdo bom para ler. E foi legal porque, cara, você fez uma coisa e é isso que interessa pra gente aqui. Uma vez a gente trouxe um convidado e a gente falou, cara, você quer vir aqui? Ele falou, mas eu vou falar umas coisas que vocês não gostam, lembra disso, né? E a gente falou assim, pô, é aí que a gente quer você, porque a gente não queria alguém que viesse aqui passar a mão na nossa cabeça. E você disse assim, cara, eu tenho uma visão de mundo diferente, de uma organização de sociedade e de empresa um pouco diferente do que você pensa, porque você pediu, e o que te chama a atenção, o que você gosta nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Aí eu falei, pô, eu mostrei um ponto de vista do que eu acho que teve a influência cristã dentro dos negócios. Ele falou, cara, eu tenho uma visão diferente disso. E eu falei, pô, cara, então venha contar essa visão diferente, né? Porque é isso que é legal, sabe, cara? Pô, aí desafio, né? Mas vamos lá, né? Mas não precisa entrar nele, não. Tá Senão a gente ia mergulhar muito grande. Esse ficou pra prévia. Se isso se interessar, você escreve no comentário depois. Pô, então eu queria ver vocês discutirem a ética protestante e o espírito do capitalismo ali. Porque, de fato, a forma como a sociedade se organizou e se ela usou, basicamente, qual é o conceito que está por trás, as pessoas que catequizaram, o Benjamin Franklin tendo a influência que ele teve, sabe? O resultado que nós temos hoje, eu acho que esse autor que você trouxe tem condição de a gente explorar muito. Um não anula o outro, mas são conversas diferentes, porque o que eu vejo hoje do avanço tecnológico que nós tivemos e das conquistas que nós tivemos, por que isso não reflete na mesma proporção para a sociedade como um todo, assim, né? Por que você está lendo... Por que você leu esse livro, cara? Bom, conte sobre ele. O Acemoglu, ele já tem um livro bem famoso, também vou falar mais uma vez os 10 anos, porque agora tudo para mim é referência histórica de 10 anos, que é Por que as Nações Falham, né? Foi até um best-seller, fez bastante sucesso, uma bíblia, assim, bem legal. O Acemoglu é um economista, ganhou o Nobel esse ano, né? Até por esse trabalho, né? Acho que o Nobel veio muito no reconhecimento desse trabalho, desse primeiro livro. Não sei se é o primeiro livro, mas é o livro que fez, né? Acho que trouxe o nome dele globalmente, assim, que é Por que as Nações Falham, que é uma teoria, né, dando uns passos para trás, em todas as ciências sociais, seja psicologia, seja economia, toda a relação humana você não consegue ter uma única explicação para tudo que acontece, você tem diversas explicações. Na economia, você tem diversas correntes, né? Então, todo mundo já ouviu falar da mão invisível, lá retomando a Adam Smith,
Já ouviu falar se não ouviu falar, pelo menos vive as consequências do Friedman, que fala que o mercado se regula e a função da empresa é trazer o maior retorno para o acionista e ponto, acabou, todo o resto... Né? Não precisa cuidar dos problemas. Isso, se você se mirar nisso, as coisas vão convergir, né? Não é que ele não está preocupado com a sociedade, o que ele acredita se, né, o papel da empresa trazendo o maior retorno para o acionista, os acionistas buscam os melhores... Prosperam e todo mundo prospera. E a roda gira e vai estar tudo certo, né? Tem uma outra filosofia que né, todo mundo conhece, que é a marxista, que fala, não, o capitalismo, ele caminha para o próprio fim dele, que vai virar, né, o comunismo, o socialismo, então, né, esse é o caminho que a economia vai girar. E outras milhares, né? E aí o que o Acemoglu fez né, há uns 10 anos atrás, foi falar, cara, acho que tem tudo isso aí também, mas também eu estou olhando aqui, e aí ele traz um caso muito famoso, que é o da Botsuana, né, que é um país lá na África, fala, eu estou olhando aqui a África, todo mundo sabe a situação da África, mas tem um país que, né, se você pegar as teorias econômicas, falaria que, né, ele tem que estar igual todo o resto, mas eles não estão muito diferentes do resto. E aí ele fala, olha, o que importa também no longo prazo para as coisas darem certo são boas instituições. Ele fala, se você tem 2 países, tudo mais constante, cara, o que tem melhor, né, que cria instituições, né, voltadas para o bem comum, voltadas para o desenvolvimento, com olhar para frente, sem corrupção, as que prosperam. É isso que faz toda a diferença. Você pode ter o capitalismo, você pode ter o empreendedor, você pode ter todas as outras coisas, mas se você não tiver instituições que se autorregulam, que trabalham em prol, que são democráticas, você não vai conseguir no longo prazo. Então, ele fez bastante sucesso lá, né, com esse conceito. E aí agora ele escreveu esse livro muito olhando para um tema super quente, acho que todo mundo fala que é IA, e fala assim, olha, que é uma discussão que está em todo lugar, né? Você abre rede social, fala na esquina, ou está falando do ChatGPT, ou está falando que a empresa vai implementar IA para alguma coisa. Ele fala, que legal essa discussão de IA, né? É um avanço tecnológico disruptivo, mas não é uma discussão nova, né? Quando ele fala que não é uma discussão nova, ele fala, cara, a história humana é uma história de mais, né, e é parte do título do livro, 1000 anos de progresso, de evolução, e como que o poder se relaciona com isso. Ele fala, olha, existe uma crença também muito difundida na sociedade, e quando ele fala sociedade, seja no governo, seja nas empresas, que a tecnologia vem, ela vai fazer, né, a economia crescer, prosperar, e automaticamente isso é redistribuído na sociedade, né? Essa é uma crença que vem também dessa linha muito do Friedman, que deixa a coisa aí que vai convergir, vai dar bom. Ele fala, olha, olhando para o passado, não é um processo automático. Né, assim, e não quer dizer que a tecnologia é ruim. Né, e esse é também um outro ponto super importante. Assim, eu não estou falando contra a tecnologia, não estou falando que a gente tem que prosperar. Eu estou falando que a distribuição da prosperidade não é automática, as coisas não são automáticas. Então, mais importante do que a tecnologia é a direção que a gente dá para as coisas. E aí ele veio falar, a IA está vindo, mas a gente tem que se perguntar se a IA está vindo para auxiliar, né, a sociedade ou para substituir, né, muito olhando para os trabalhadores, né, para substituir os trabalhadores, e aí você vai concentrar os ganhos de um lado e talvez para o outro esses ganhos não venham da forma que está sendo marketeado, que está sendo vendida, seja pelas empresas, seja pelos governos. Então é uma discussão bem legal. Eu gosto dos autores que fazem de falar de algo atual, mas fazendo uma leitura de um padrão de comportamento. E acho que faz a gente entender que a gente não é refém, às vezes, de um primeiro input, de uma IA ou de qualquer... Não é isso que é a causa fundamental que provoca a gente a refletir sobre isso, né? Quando a gente fala em tecnologia e inovação, eu gostei de um exemplo da própria Revolução Industrial, de como que o poder e progresso estão atrelados. Quem tem o poder normalmente determina o caminho do progresso. E aí, o exemplo que se dá, por exemplo, na Revolução Industrial, na Revolução Agrícola, o quanto que os donos de terras não seguraram as tecnologias agrícolas para poder manter o poder deles, para poder manter muitos trabalhadores pagando condições, pagando salários baixos, com condições ruins de emprego, e quanto que não segurou para evitar gasto para ele, porque, já tô rico, vai mexer num negócio. Não. Então, segura essa revolução,
segura esse progresso para não destruir o meu poder. E aí, beleza, mas tem uma força intrínseca que põe a pressão e aí vem o progresso e ele acontece. Então é isso, não é que também não exista uma automotivação do progresso, que ele não funcione sem alguém determinar exatamente para onde vai, porque a sociedade se organiza de uma forma a começar a exigir o progresso. Mas a velocidade e para onde esse progresso vai tem muito a ver com quem está no poder e quem determina, né? Quem dá a regra do jogo, né? Eu gostei desses exemplos, assim, do livro, porque faz a gente poder entender, assim, pô, a IA tá indo para esse lado. Será que alguém que tem poder está determinando que é para isso que a gente vai usar a IA? Será que teriam outros usos de IA que talvez a gente está explorando pouco e porque não é interessante para quem tem poder? E essa é uma discussão, né, quase que central no livro, e você trouxe muito bem, né? Então, ele, até para falar sobre a IA, ele olha para trás, ele fala assim, olha, vamos olhar lá na Revolução Industrial, ele volta até antes na Revolução Agrícola e fala, esse processo de transformações que mudaram a sociedade, né, num primeiro momento levaram desigualdade, porque é isso, né, o detentor das fábricas ele tinha superpoder, né, as condições de vida não eram boas, então e aí isso junto com política, né, então você cria um poder de influência que se não tem um poder de contrabalanço, a tendência é as pessoas, né, todo mundo quer o melhor para si, seja no nível individual, seja no nível organizacional. E aí ele faz essa discussão, pô, será que hoje, o jeito que as IAs estão vindo, ele até fala, pô, e 2 exemplos aqui, né, o ChatGPT que todo mundo usa, de onde que ele buscou as informações? Né? Buscou da internet toda, mas predominantemente da onde? Do Wikipedia, né, que é um lugar né, gratuito, até que se você entrar hoje no Wikipedia, eles estão lá pedindo, pelo amor de Deus, ajude a gente a continuar vivo. Cara, e é muito, você começa a ler o tempo inteiro, cara. É isso, porque assim, o Wikipedia não tem uma organização não lucrativa, onde as pessoas foram, né, de forma voluntária, né? criando textos. O outro é o Stack Overflow, que é mais voltado para devs, né, para discutir código, que é um repositório, como se fosse um fórum gigante, onde as pessoas trocavam dúvidas e iam lá discutindo código, discutindo conhecimento. E aí, de repente, vem o ChatGPT sem pedir nada para ninguém, começa a sugar essas informações desses lugares. E aí, hoje, ninguém usa mais o Stack Overflow, tanto é que se tem um gráfico super, né, se colocar no Google aí, você vai ver que depois do ChatGPT, Stack Overflow decaiu muito, não ganhou nada com o ChatGPT, e a mesma coisa com o Wikipedia. E aí, um pouco disso, né, pô, o pessoal lá, tudo bem que o GPT tem essa discussão lá com Elon Musk e o Altman, se vai dar lucro, não vai dar lucro, mas tá com a informação concentrada. E hoje, todo mundo, assim como todo mundo passa pelo Google, todo mundo passa por lá, né? Então, como que eu recebo essa informação? Será que se o dia que eles falarem que não querem mais liberar essa informação, o que a gente faz? E tem um negócio interessante, porque lendo esse livro, a gente estava até conversando no café ali, que Byung-Chul Han, parece que ele falou de tantos assuntos, assim, que em tudo que a gente traz aqui, parece que esbarra em alguma coisa que o Byung-Chul Han já trouxe. E tem uma questão de psicopolítica, que o Byung-Chul Han aborda, e ele diz assim, que antigamente a coerção, ela acontecia de uma forma totalitária, então era uma coerção direta. Agora ela é mais sutil. Então é tipo um chat GPT que é gratuito, e aí você começa a usar aquilo, começa a experimentar, começa a gostar, e aí você nem liga mais de pagar ele, porque, tipo assim, pô, eu vou pagar, dá o meu dinheiro aqui, porque eu tô precisando desse negócio. É um Meta, né, um Facebook, que vive ali de uma informação que você dá gratuitamente, e ele monetiza aquilo, porque você tem um anseio de viver em comunidade. Então ele é uma coerção indireta. Ele exerce um determinado poder, tem uma relação de poder ali estabelecida, e que você é meio refém daquilo porque você tem um anseio que alguém consiga entender que aquilo ali teria um poder importante, né? O anseio do conhecimento no ChatGPT, o anseio de comunidade, são raízes muito do ser humano, né? E aí quem aprende a traduzir isso na linguagem do dinheiro direciona o progresso e ganha mais poder, né? Basta ver, eleição do Trump recentemente, quem eram as 7 empresas que estavam lá, né, todas de tech, todo mundo representado lá, porque é isso também, né? As redes sociais, que também ele fala um pouco no livro, que a questão do algoritmo que reforça a gente só ver a nossa própria bolha, e aí de repente você não está recebendo mais acesso a uma informação divergente daquilo que você acredita, né? Você só começa a ver a informação que você acredita, isso te reforça, faz você ficar mais tempo na rede social. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que dar um zoom, printar a tela do cara que tá falando, dar um zoom no livro que ele leu.
É isso, assim... Pra puxar um assunto. Para puxar um assunto, porque né, se você for depender só dos algoritmos ou só das coisas, os discursos já vêm só para reforçar aquilo que a gente já acredita. Uhum. É muito curioso, né? Do ponto de vista tecnológico, nunca tem um interesse genuíno no bem-estar da população. Veja, desse lado filosófico-político, John Rawls, ele trabalhava esse ponto do bem-estar da sociedade, mas não de um ponto de vista utilitarista. É que vale o que faz bem para todo mundo, porque muitas coisas se pautaram assim, e os alemães, por exemplo, se pautaram no bem-estar da Alemanha e mataram outras pessoas. Então não é desse ponto de vista utilitarista. É mais de Kant, é uma ideia da valorização daquilo que de fato nos diferencia como humanos e o quanto a gente potencializa isso. Quando eu olho para o mercado de tecnologia, eu vejo um mercado influenciado por questões políticas, porque quando o DeepSeek, né, que é a IA chinesa, por exemplo, é um barulho, tudo bem, o mercado fica insano, vai lá e vende as ações, fala, não acredito mais, esses chips aí... Não... Mas, veja... o que uma nação quer dizer para outra? Eu estou conseguindo desenvolver tecnologia da mesma forma. Porque não é sobre mandar um chat. O chat é a pontinha desse rabo em que a gente interage e fala, resolve a minha vida? Resolve. Pô, um monte de coisa resolve. Mas eu vejo que um trabalho que eu faria de pesquisa, por exemplo, que eu levaria muito mais tempo, ele encurta meu caminho. Só que ao mesmo tempo tem uma assessoria de imprensa que poderia trabalhar para mim e ela não trabalha mais. E aí vem o ponto que eu quero dizer. Algumas cidades americanas, um tempo atrás, elas abriram mão daquele controle por câmeras, trazia mais segurança, mas mapeava o rosto das pessoas e tirava muito a privacidade. Então eles disseram assim, nós vamos dar um passo atrás na tecnologia, porque nós queremos valorizar uma questão social humana. Ou ética, sei lá. Ou ética, de dar a liberdade da pessoa cometer algo errado. Que tem um valor sobre isso também. Bom, isso é você fazer uma leitura sobre algo que avançou, uma tecnologia que te dá a condição de mapear todo mundo, e você fala, não quero colocar isso aqui. O outro ponto seria o seguinte, o mundo nos força a querer fazer mais grana, aumentar a receita e ganhar tudo, então você fala, cara, eu preciso fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu digo assim, sabe o Ariely quando ele faz um teste que ele pede para pessoas montarem pecinhas de Lego, e é muito engraçado porque ele fala assim, em alguns casos ele paga valores diferentes, então... Para o que ele paga até mais, o sujeito tem que montar as peças e quando ele acaba de montar o bonequinho, ele joga num negócio assim de peça e fala, beleza, próximo. Cara, no terceiro o cara já fala, você pode me dar o dinheiro que for, você não valoriza o trabalho, você não tem valor o trabalho que é realizado. No segundo caso, você paga menos, mas cada um que ele faz, ele coloca num lugar especial. Então, veja, por trás disso tem uma interação com o ser humano em que ele não está valorizando aquele dinheiro que vem em troca. Quando eu olho para a tecnologia, cara, eu vejo nessa questão um puro interesse político e de poder, de fato, e é onde a gente entra, porque eu não me preocupo com a sociedade. Eu pouco me importo com a sociedade. O que eu tenho que fazer é meu negócio valer. E onde isso se reflete? Nos números, veja. Nesse índice que o próprio autor utiliza, né? Vamos pegar um dado aqui, ó. O aumento global da desigualdade. Entre 2000 e 2020, os 50% mais pobres capturaram apenas 2% do crescimento da riqueza. 2%. Né? Quando a gente olha o crescimento da produtividade, por exemplo, no século XVIII, cresceu 46%, mas o crescimento da produtividade digital agora é 70%, só que quanto eles tiveram acesso a isso? Participação do 1% mais rico da renda nacional. Era de 25%. Em 2022, 1% mais rico controlou 38% da riqueza global. Na teoria, essa divisão não está acontecendo. Então, tudo que a tecnologia produz de bom, ela não devolve da mesma forma. O que o autor sugere? Tá todo mundo pensando, agora eu vou pegar o meu dinheiro e vou dividir com todo mundo? O que eu tenho que fazer? Comunista! Essa é a discussão, e até onde vem a crítica, tá? Então, né, tem já um livro, apesar de ser um livro de recente, tem bastante crítica. Esse é o grande ponto, né? Então, e ele até fala, cara, se a gente olha, é muito melhor ter nascido hoje do que ter nascido há 100 anos atrás, né? Se você olha, né, a gente vive muito mais, tem muito mais saúde, tem muito mais acesso. A pergunta que fica é, mas está igual para todo mundo? Todo mundo está usufruindo da mesma maneira? E também não é uma descoberta dele.
né? Assim, se a gente voltar alguns anos atrás, teve outro autor que foi famoso, que foi o Piketty, com o Capital, que falava, ó, quando eu olho aqui, né, o trabalhador médio, né, ele vem tendo ganhos, né, até abaixo da inflação, ele usa lá os Estados Unidos e a Europa, assim, ó, o trabalhador médio está tendo ganhos abaixo da inflação. E aí quando eu pego, e ele fala de super managers, né, que eram os CEOs, executivos, pô, esses caras explodiram. Né? E aí a Acemoglu traz isso também no livro, que é o que você está falando, olha, a gente vive num mundo mais rico, um mundo que se vive mais, um mundo mais longevo, não necessariamente um mundo mais igual, e nem todo mundo está dividindo esse ganho igual, e até a preocupação dele está se acentuando essa diferença. Acho que saiu também esse ano que nos Estados Unidos, mais uma vez, né, aumentou o múltiplo que ganha um CEO dos demais, bateu mais de 400 ou quase os 400 vezes entre um CEO trabalhador médio. E aí a pergunta é, o que a gente faz com isso? Vai virar o comunismo e vai dividir tudo igual? Ele fala, cara, não é isso que eu estou propondo. Ele fala muito da questão que a gente precisa ter contrabalanceamento, né? A gente precisa ter instituições, aí volta lá no livro lá de trás e fala assim, cara, olhando historicamente, toda vez que a gente começa uma concentração muito grande, é isso, né? Não precisa nem ser, não é muito livre. Tem uma frase famosa do Brasil, né? O de cima sobe e o de baixo desce. E ele fala, bom, xibom. É isso, assim. Porque, no fundo, né, o que essa galera toda está fazendo é traduzir a vida real, né? Assim, óbvio que tentando trazer conteúdo. E o que ele está falando a gente precisa, e aí acho que ele, né, a resposta que ele tenta dar no livro, cara, não estou pedindo para fazer revoluções, o que a gente precisa ter primeiro, garantir que o discurso não exista. É quase que a gente tem que ter um mindset que as coisas não se resolvem por si só, né? Acho que também o Delfim Neto, quem é mais velho vai lembrar que tinha aquela famosa frase: cresce o bolo que depois a gente divide, né? Faz o Brasil dar certo, que depois todo mundo vai dividir o ganho. E ele fala, cara, não é fácil, em até alguns momentos da história essa relação foi bem conturbada, né? A Revolução Francesa, todo mundo sabe o que foi. Então, a aposta dele é muito, primeiro, nas instituições e também no nosso papel social, né? Dos indivíduos, eles têm que... Né, é importante da democracia e de uma relação de instituições, né? Empresa, trabalhadores, governo, conversando e tendo... Né, ele não fala assim, a gente não vai concordar em tudo, mas você precisa ter contrapoderes, você precisa ter discussão, faz parte da democracia. Então, a preocupação dele é muito que hoje o discurso está indo muito para um lado, quem se beneficia desse discurso está no poder, então ele usa as big techs como referência. Pô, hoje todos os conteúdos que você lê, né, as pessoas muitas vezes pegam as suas referências das redes sociais e não, né, de outros lugares, e o cara que, né, é dono da rede social é o cara que tem o poder para fazer o discurso, é o cara que está lá na posse. Então, a gente precisa refletir e precisa, assim, não existe um caminho único para as coisas darem certo. O que a gente precisa ter contrabalanceamento de poder. Uma das coisas que ele traz, ele quebra a tecnologia, e inovação, IA, né? em duas frentes de automatização, né? É concentradora e capacitadora, né? Eu estou colando aqui para falar exatamente no termo do livro. A primeira é tipo estilo montadora, né? Pô, tinha um monte de gente lá para montar um carro, agora a gente põe tudo robô, e aí tinha 200 pessoas, agora tem só 50 para controlar os robôs. E a outra é meio que o ACC do carro, né? Que é tipo assim, não tirou você de dirigir o carro. Você ainda senta ali sabe, no piloto, você ainda pode sentir ainda ali, sabe? Você ainda é importante, você ainda toma decisões importantes. Mas tem coisas que você não precisa gastar energia, então a gente controla para você. Então você consegue fazer uma viagem mais longa e não se cansar tanto. Você consegue, até os autodirigíveis, né? Você não precisa prestar atenção em coisas que eu resolvo para você. Mas você ainda é importante aqui. Então ele quebra, e ele acredita mais nessa capacitadora, né? Que é meio que um diagnóstico de um exame que dá super tecnológico, dá um diagnóstico mais preciso para o médico saber direito onde que ele precisa operar, ou sei lá, que medicamento ele vai usar. Ele também entende esse lado, né? Ele não crucifica a tecnologia, mas ele também divide, né? Tipo assim, gente, ó, também existem dois caminhos aí, e aí tem um que dá mais futuro pra gente, tem outro que vai comprometer e vai dificultar muito mais. Até negociação de salário, né, no poder, né? Nessa primeira, das pessoas que perdem para as máquinas,
até o poder de argumentação de salário muda, né? Porque daí você muda toda a dinâmica com sindicato, quando muda tudo. Tudo aquilo que tinha para garantir um básico para quem já tem pouco poder, pouca influência numa negociação salarial, quando você vem com a tecnologia e rouba o espaço dessas pessoas, tira o espaço dessas pessoas, você diminui ainda mais o poder de alguém que já não tinha tanto, né? E é perfeito, né? Ele usa justamente isso, né? Ele fala assim, existe a tecnologia que vem para aumentar a produtividade, ou seja, complementar, facilitar decisões que uma máquina pode fazer melhor, que é o caminho feliz, ou um caminho que, enquanto sociedade, no longo prazo, é o que faz mais sentido, é o que gera, né, o crescimento com distribuição de renda. Ele usa o caso da indústria automobilística, que é isso, né? Quando começou lá a primeira indústria automobilística 1.0, você trazia as máquinas, você precisava de muita gente, e aí, Fala bem desculpa, pertinho. Aí... Foi mal. E aí você vai, né, você trouxe tecnologia, mas você gerou emprego. E aí essa é uma forma da gente usar as tecnologias, né, usar a informação para gerar prosperidade. E aí ele usa, né, os anos 70, 80 ali, como essa fase de ouro. E aí a preocupação é a outra, é quando você fala assim, não, a tecnologia vem para trocar e substituir, né? Então, em vez de eu ter o cara que vai me ajudar a fazer o script, eu falo para o ChatGPT fazer o script para mim, eu não economizei e, né, dane-se, não preciso mais. Então, quando você começa a pensar a tecnologia simplesmente como uma substituição ao homem, você fala, cara, individualmente ou como indústria você está ganhando, mas como sociedade como um todo, está perdendo, né? Você leva para um desbalanceamento de longo prazo, que é isso. O cara que não tem emprego, ele não tem poder de negociação e aí, né, tá sujeito a quem tem poder decidir. Esse desbalancear é muito doido, porque isso pode implicar em qualquer ponto, quando o teu objetivo final é gerar a maior quantia de recursos para você. Isso sob qualquer aspecto. Veja, a China encontrou hélio 3 na Lua. Né? Então, você fala assim, é o combustível do futuro, porque a quantia que os caras... Isso para a formação de energia nuclear seria fundamental. Então, imagine o seguinte, os caras vão conseguir desbravar a Lua, criamos uma rota agora para extrair. Num pensamento como esse, o ser humano vai falar assim, dane-se, eu vou trazer o negócio para cá. Eu desequilibro naturalmente um satélite que faz o controle das marés e tudo, porque no fim das contas, se eu produzo energia, muita energia, gastando pouco, cara, eu tenho poder. O que aconteceu com a Alemanha? A gente para pensar, a Alemanha sofreu agora com essa Ucrânia e Rússia, porque falou, cara, os caras viviam do gás do país que está em guerra, cara. E se eu cortar a fonte de energia dele, acabou o recurso. Ele vai pagar muito mais caro, ele vai poluir mais para fazer o que ele tem que fazer. Então, não existe um pensamento de bem-estar da sociedade como equação. Se eu puder colocar uma máquina para fazer o trabalho de alguém, é até melhor, né? Porque o líder vai falar, cara, é muito difícil lidar com gente. Lidar com gente é um negócio complicado. Agora você bota a máquina, não acontece. Então, cara, eu olho para isso e fico pensando assim, ó, na prática. Eu sou um profissional de remuneração. Como é que eu vou conseguir mudar uma história como essa? Tudo bem que existem camadas, sacou? Mas olha essa matéria que saiu essa semana. Até agora, o CEO mais bem pago do S&P 500, são as principais, as 500 empresas dos Estados Unidos, foi um cara chamado Brian Niccol, da Starbucks, que recebeu 95 milhões de dólares no final do ano passado e que assumiu o cargo em setembro. Minha pergunta é, o que esse cara conseguiu fazer para receber tanto dinheiro assim? Eu tô dizendo que a gente tem que pagar igual para todo mundo? Pelo contrário, eu sou contra essa parada. É tipo o Rui Barbosa, entendeu? Eu não queira tratar as pessoas diferentes de forma igual. Ponto, beleza. Mas diante dessa roda, desse ecossistema de negócios, de geração de interesses, de produtividade, como um indivíduo conseguiu produzir algo que mudasse? Porque dentro do próprio negócio, você tem executivos aqui dentro, você tem um time de inovação, você tem o cara que cuida da safra, você tem o cara que pensa no café, você pensa em produtos. Esses caras todos têm influência. E com certeza cada um deles tem um pacote de dinheiro anual que é diferente. Mas quanto um indivíduo especificamente consegue fazer um negócio desse? Então, eu do lado de cá, de recompensas, eu começo a pensar o seguinte... Cara, isso tá na minha mão. Mas, cara, eu não tenho poder nenhum para mudar essa história. Eu, particularmente, eu acho que tem.
Isso aqui que nós estamos fazendo agora é mostrar a condição que a gente tem primeiro de análise com relação a como a sociedade se comporta e o que vai acontecer daqui em diante. Renda mínima universal. Esses são temas que estão nas nossas pautas, tem que estar, porque se eu não me alimento desses livros, e eu não estou dizendo que você vai ler esse livro agora e você vai virar um petista na página 3, entende? Ou que é a condição da gente explorar, porque a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade. E isso a gente está deixando de lado, as pessoas são mais egoístas. Quanto mais caro é o condomínio que você mora, mais distantes são as pessoas. As casas são maiores, ninguém conhece um ou outro. Se você cair no banheiro, não tem nem como você gritar para alguém te socorrer, porque o teu vizinho não vai te escutar, ou você nem conhece ele, não sabe como são. Quanto mais humilde as coisas são, isso muda. Então, eu vejo que essas revoluções e coisas que vão acontecendo, cara, elas vão dando condição de mudar as coisas, né? Eu estava aqui com o Charles conversando, e ele disse algo, ele falou, eu não sei que armas nós vamos usar na Terceira Guerra Mundial. Porque tem de tudo agora. Mas a Quarta Guerra Mundial eu sei que vai ser com um pedaço de pau e pedra. Não foi ele quem disse isso. Acho que o Einstein falava essa parada. Da época do terror nuclear era isso, né? Assim, o mundo... Sim. Temos tanto poder de destruição que é isso. A terceira vai jogar tudo a pedra e depois... Eu vi a China agora com a tecnologia para estourar cabos submarinos, etc. Cara, sabe... se a gente vai para Netflix, a quantia de séries e filmes que a gente tem hoje para mostrar esse fim apocalíptico que a gente pode ter. Mas, de fato, a gente subsiste a nossa existência com base em tecnologia, e se alguém apertar um botão e desligar esse negócio, ninguém vai ter um livro em casa. Ninguém vai ter uma condição, porque as músicas nós já não temos mais um CD e nada em casa, são serviços que estão baseados em tecnologia. E os livros a mesma coisa, porque agora, porque eu vou ler um livro, o ChatGPT vai me dar a resposta, então agora eu não sou mais um produtor de respostas. O que o Wikipedia fazia? Ele é um grande organizador, mas alguém gastou energia fazendo artigos acadêmicos, publicando, etc., para que a gente conseguisse disseminar o conteúdo. Ele é um caminho de disseminar o conteúdo. Nós estamos apostando como é o nome do ChatGPT, é o conhecedor de todas as coisas, que no Matrix chama de... Oráculo. O oráculo do Matrix, essa foi boa, hein? Oráculo. Voltou lá uma memória. Muito. Nós estamos apostando no oráculo, dizendo, me dê essa resposta que eu preciso. Mas, cara, não é por aí. O cara de remuneração, ele não pode apostar no oráculo. Mas, Emerson, eu sou só um analista. Mas não aposte no oráculo. Venha pesquisar e entender como a sociedade muda. Por quê? O delta do maior salário da tua companhia para o menor passa pelas tuas mãos. Eu tenho um comentário sobre essa pergunta antes de passar para você, que quando a gente olha no individual e pensar no papel de um profissional de remuneração, que às vezes num contexto que se sente tão distante desse tipo de discussão, do tipo, mas aqui ainda a gente não usa nem o ChatGPT direito, porque, a empresa não deixa eu falar de informação salarial. Então, para mim, está muito distante. Mas tem um lance de comportamento humano que, às vezes, no individual, as pessoas tendem a reforçar ou se acostumar com a desigualdade. Que é a gente olhar um dado como esse do CEO, que tem 400 vezes mais salário do que um trabalhador médio, ou, por exemplo, só porque a pessoa estudou, a empresa está lá no Vale do Silício e explora um monte de gente, faz um monte de coisa ruim pelo mundo, mas, assim, é merecido, porque eles conseguiram chegar lá. É uma empresa grande. A gente começa a reunir argumentos para quase que defender a desigualdade, quando a gente olha no individual. Então, às vezes, agir no coletivo é a forma da gente poder mostrar para as pessoas no senso de comunidade de que alguém ali está se importando e que tem alguém que cria um mecanismo para proteger as individualidades e a sensação de justiça naquele ambiente, né? Então, quanto que as políticas, agora, né, chegando no final quanto que as políticas de remuneração também, quando bem pensadas, e você sabendo o tanto que você sabe sobre ILP, por exemplo, o quanto que às vezes um ajuste de uma meta, do não sei o quê, não vai gerar um comportamento ruim, cascateado por toda a empresa, sabe? E quanto que a gente tem o poder de, às vezes, calibrar pensando nesse todo e respeitando as individualidades, mas ainda assim sendo um protetor desse sentimento de justiça, sabe? De que as pessoas são diferentes. Vai ter um CEO que vai ganhar 400 vezes mais. Tudo bem, vai ter um CEO. Mas quanto que eu consigo colaborar para criar políticas se incluindo nelas também, né? Porque o profissional de remuneração daquela empresa, ele também é um funcionário daquela empresa. Né? Uhum.
Isso, pô. Primeiro, parabéns que eu até anotei aqui, porque veio referência pra caramba. É sempre bom ter, né, assim, papo de alto nível. Eu fico bem feliz, porque é isso, né? Às vezes no nosso dia a dia corrida é difícil você debater ideias, porque o que a gente está fazendo aqui é debater ideias e, né, às vezes a gente está preocupado só com o resultado. Assim, bastante coisa vocês trouxeram. Eu só, uma nota mental, eu acho que esse cara do Starbucks, se eu não me engano, né, depois vale o cheque do fato, ele tem esse pacote e ainda é home office, tá? Eu acho que... Puta, o cara ainda de casa, é pra gente se sentir bem disposta mesmo. Acho que era uma das condições que ele tinha, sendo que a Starbucks não é. Eu acho que isso saiu no momento da contratação dele, acho que posso estar bem errado aqui, mas eu acho que esse cara tinha essa condição, um mega de um pacote ainda, acho que o Starbucks era numa cidade, ele estava na outra, ia ficar home office, mas o pessoal do Starbucks não é home office. Tomara que eu esteja certo, pra gente ter um pouco... descobrir agora, vai lá, pode continuar. Ter um pouquinho mais dessa ironia. E aí acho que assim, né, estamos debatendo ideias lá no começo, né, quando a gente começou a conversar, você falou assim, né, psicologia tem várias teorias, quando eu li o livro, tinha um cara que tentava traduzir o livro, que não estava falando, né, em conceitos matemáticos e matemática. Acho que a primeira coisa, assim, né, todo mundo vai ter né, formas de explicar o mundo, né, então as teorias são formas de tentar explicar o mundo. E aí, quando você é um analista de remuneração, ou trabalha com remuneração, o nosso principal papel é tentar explicar para a empresa qual que é a remuneração justa para aquele cargo, dada X condições. E aí uma coisa que mudou para mim, tá certo? Eu lembrava de... mesmo? O cara não precisou nem sair... Ele tem um avião particular para ele, tem uma série de vantagens, porque ele também não está no local. Mas a Starbucks não é home office. É isso mesmo. E gerou uma polêmica forte, tem várias matérias aqui, eu tô vendo com uma das Poder. Isso é uma discussão. O cara da Starbucks lá, o atendente, não faz essa discussão de... Né? Tudo bem que o atendente é um exemplo, mas os analistas que trabalham no corpo talvez não tenham esse poder de fazer essa discussão de quero um pacote e trabalhar de casa, né? É isso, já é. Uhum. Mas voltando para outro ponto, então, mais uma vez, né, o livro que a gente está discutindo é uma teoria, não quer dizer que é a verdade na Terra. Né? Inclusive, tem críticas para o que o Acemoglu está falando, inclusive para esse livro e para o livro anterior sobre as instituições. Mas é importante a gente ter esses frameworks, né? Assim, ter teorias que a gente olha para refletir o que a gente vai fazer na vida. Né? E eu acho que... E essa chave demorou para virar para mim. Quando eu estava em remuneração, aliás, fiz a maior parte da minha carreira em remuneração, o que acontecia? Chegou o momento do estudo salarial, pega lá o estudo salarial, né, faz, tá aqui o resultado. Aí toda vez que era a parte de baixo ali, os grades inferiores, o que comecei a perceber? Quanto menor, melhor. E nas partes de cima, quanto maior, melhor. Mas por quê? Porque eu estava levando o dado para a pessoa que, né, estava nos graus maiores. Eu falei, né, por que sempre a parte de baixo é custo e a parte de cima eu tenho que fazer a defesa porque não, o mercado é competitivo, apesar da minha empresa indo mal, é um momento, lá no futuro vai dar certo, né, assim, tem 1000 justificativas para você olhar o dado do mercado, assim, dado a gente trata do jeito que quiser. Mas chegou um momento que eu comecei a perceber isso, falei, mas, né, tem um pedaço da tabela que eu trato de um jeito, outro pedaço que eu trato de outro, e tudo bem, faz parte da estratégia também. E aí você começa a ter referência histórica. De fato, né, acho que hoje, né, a gente vive num mercado muito mais hostil. Quando a gente fala no mercado mais hostil, é isso. Né? Assim, o Brasil não compete só com empresas brasileiras, compete com China, compete com os Estados Unidos. Então, você ter bons executivos faz toda a diferença. E aí, ter bons executivos que podem trabalhar globalmente também é um outro fator, né, que acho que todo mundo que é profissional de remuneração já começou a conviver. O mercado tech, né, há 3 anos atrás, você não estava mais preocupado só com a remuneração no Brasil, você tinha que comparar em dólar, o cara podia ter overemployment, tem uma série de fatores. Então, assim, o mundo nunca tem uma única explicação. Mas quando você começa a ter teorias e fala assim, bom, deixa eu entender por que essas discussões são assim, né? E tem um motivo A, tem um motivo B, tem um motivo C, eles não são excludentes, te ajuda a fazer bons argumentos, né? E eu acho que, para mim, isso foi importante. Primeiro que você começa a perceber que não existe um único stakeholder, por mais que, às vezes, como profissional de remuneração, a gente é contratado e é pago por um dos stakeholders. Mas não quer dizer que a empresa também tem um único stakeholder, né? E acho que é outra coisa que vale perceber. Então, quando você começa a fazer esse nível de discussão, porque você pode estar falando assim, deixa eu entender, né? Deixa eu olhar para o dado, e muito mais do que se é a mediana, se é P50, se é P75, quais as consequências disso
para todos os stakeholders, seja trabalhadores, seja a direção, seja o acionista. Eu acho que também é um outro lugar que eu percebi muito quando eu, né, com o tempo eu fui começando a fazer outras discussões, é que, principalmente para empresas de capital aberto, mesmo os acionistas não têm uma direção comum. Então, às vezes, você tem discussões sobre remuneração no topo, né, quando você está falando dos 400, que para um grupo de acionistas faz todo sentido e para outro grupo não faz todo sentido. E aí, acho que você ter mecanismos de entender e de argumentar e de pensar ajudam a influenciar. Né? Então, simplesmente falar que ter 400, né, 400 vezes né, entre a mediana e o máximo é bom ou é ruim? Não sei. Né? Deixa eu olhar aqui, né, para dentro da minha empresa, para dentro do meu mercado, mas para os outros stakeholders e que outras consequências podem dar por trás disso para ajudar a construir a estratégia. E não tem certo, não tem errado, mas existe uma estratégia e tendo uma estratégia você consegue justificar. Então, acho que no fundo, né, o profissional de remuneração, e acho que pelo menos para mim, não sei se isso serve para todo mundo, eu lembro lá no começo da carreira eu estava muito preocupado em ter a técnica. Como é que eu precifico ou como que eu chego nesse fator para, né, pegar a pesquisa. E acho que hoje, para mim, né, a principal discussão é, dado que eu tenho dado, assim, como que a gente conversa em alto nível sobre, cara, o que é melhor, seja para o futuro da empresa, seja para a relação entre acionista e executivo, seja para a relação, né, de como que a gente vai nortear essa empresa para o futuro. Né, consigo ter uma remuneração competitiva? Não consigo? O que eu estou abrindo mão e não estou abrindo mão? Então, quando você tem um repertório por trás e consegue aumentar, a minha sensação é que você consegue influenciar. Né? Às vezes você não consegue tomar aquela decisão que você acha que é a mais justa, a mais correta, mas você consegue influenciar, que às vezes é o suficiente para a gente fazer o que no nosso cargo e no nosso dia a dia. Concordo absolutamente. Obrigado por você ter dito isso, porque por mais que eu não consiga fazer uma mudança ali, mas eu consigo expor algo que de fato faça as pessoas pensarem de forma diferente. Vamos pegar uns trechinhos do livro e vamos colocar algumas coisas, recorte? Sim, antes disso, tem só um comentário para essa. No livro tem um aspecto interessante sobre produtividade, né? E que quando você fala isso de a gente entender a técnica, mas agora deixa eu surfar no pensamento, é um pouco disso. Ele explica sobre por que quando você tem um trabalho, você aumenta a quantidade de funcionários e você não aumenta a produtividade. Não é uma crescente, né? E aí foi essa parte que o cara explicou em Delta lá, que eu não entendi nada, mas eu peguei o espírito da coisa, entendeu? Mas, ó, isso aí que você quer... E é assim, você tem que construir uma casa, você tem um pedreiro, você põe 2 pedreiros, eles não vão fazer a casa na metade do tempo. Por quê? Porque conversa, porque, sei lá, vai almoçar e demora mais. É uma brincadeira aqui, mas é um pouco disso. Mas por que então você não faz com um pedreiro só? Porque também você vai sugar o cara, você vai ter que pagar quanto para esse pedreiro? O pedreiro vai ter que ganhar 15 mil reais, porque ele vai subir uma casa sozinho. Assim, sabe? Pô, vamos dividir esse trabalho. Aí você cria o quê? Tem um pedreiro, mas tem um assistente, mas daí tem um não sei o quê. Aí tem um terceirizado, a construção do trabalho para você pensar na produtividade não é uma matemática exata, né? Uhum. Não é um negócio... É você entender que são pessoas, entender de comportamento humano, entender que a produtividade não tem uma lógica única. Se aumenta a quantidade de funcionários, você vai produzir mais? Não. Por quê? Aí tem uma coisa que a matemática exata não vai te explicar com todos os indicadores que você precisa, né? O famoso 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, né? Cara, é curioso. Ó, essa relação que você está dizendo de produtividade é basicamente o seguinte. O Brasil é um país que ele não criou a tecnologia dos carros. Ele é um país de montadoras. Então, o que a gente faz? Nós precisamos gastar as horas que a gente tem do dia preciosas para montar carro. Montador de carro. Então, você pode abrir fábricas para montar carro e tal. A nossa produtividade aumenta? A gente pode aumentar, talvez, a receita do nosso país, mas continua dividindo por esse número de horas, você não tem como escalar. Agora, o alemão, o chinês que criou o carro, Fer, ele criou a tecnologia do carro, então ele é muito escalável, porque se ele produz aqui, todo o lucro disso vai para ele. Quanto você trabalhou por esse lucro, na teoria? Você fala, cara, não, os brasileiros trabalharam e o dinheiro caiu na minha conta. Então, a mesma tecnologia que eu criei, eu produzi carros em 40 países e eu consegui lucrar em cima de todos esse processo produtivo, que é um segmento, particularmente falando, que o segmento não tem uma margem muito grande, 10% de margem, tipo, não é... Então, eu olho pra gente e falo, onde é a diferença? Quem desenvolve tecnologia, os americanos, por exemplo, o que eles conseguem é essa escala. Atrás do iPhone, lá da caixinha do iPhone, o design na Califórnia, mas a produção
não vou te contar onde Porque, é. de fato, a lógica do cara que investe no iPhone e curte o estilo de vida Apple, o cara que desenvolveu essa tecnologia, ele ganha em um monte de serviços. E tudo isso, você precisa de quantos seres humanos para fazer? Você não precisa de muitos seres humanos É pra a fazer. parada do poder também, né? O progresso determinado pelo poder. E aí, isso vem para esse ponto específico. Bom, com base nesse modelo de reflexão, e você daqui nesse episódio, e Bruno, você que está assistindo, eu perguntaria, o que você recortaria aqui desse negócio depois? Fica com essa para mim. Mas sabe por que eu digo isso? Porque, no fundo, as pessoas dizem, cara, me dá um negócio para fazer. O ChatGPT faz isso. O que é que ele não vai fazer? É a condição da gente pensar em algumas provocações como essa. Eu recortei algumas coisas, eu acho que a Fer também tem, porque a gente rabiscou bastante, assim, do ponto de vista de fazer perguntas, né? Então a gente começa a chegar a algumas lógicas, o autor coloca algumas coisas. Você me diz, quero comentar ou não, já falamos, vamos para a próxima. A primeira é, tecnologia não é neutra. Ele disse o seguinte, o progresso tecnológico não garante o progresso social. Investimos um tempo nisso, comente. Acho que é isso, né? Acho que a preocupação do autor, quando ele traz o livro, também não é uma sacada dele, tá? Ele vai fazer referência, né, a vários outros autores. Cara, existe esse discurso que a tecnologia por si só vai resolver nossa vida. Então, deixa o pessoal... E ele fala um pouco desse mito, né, das empresas, dos empresários. Deixa que o empresário vai fazer, vai dar certo e vai resolver nossa vida. E ele fala, cara, cuidado, né? Acho que a gente tem que ter uma atenção muito grande e tem que discutir, né? Quem que se beneficia, quem não se beneficia com isso. E como sociedade, a gente, né, escolher os caminhos, né? Não dá para confiar que por si só a coisa vai resolver. Então, acho que para mim, acho que essa é a provocação. E, mais uma vez, né, trazendo para o nosso dia a dia, como que quando, né, seja vamos adotar uma nova tecnologia, seja, né, que estratégia que eu vou fazer de incentivo de curto prazo, né? Cara, quem que ganha, quem que perde, e tá todo mundo que está interessado na discussão está na mesa, óbvio, não necessariamente vai estar na mesa, mas eu estou pensando em todas as consequências, eu estou olhando para um único stakeholder aqui, e é isso, né? E para não ficar parecendo que é uma discussão só, né, enquanto sociedade, mais uma vez, né, acho que teve um caso famoso, recente, né, saiu uma empresa, publicou lá seu resultado e tinha uma linha lá de PLR. E aí um dos minoritários levantou a mão e falou, pô, mas o que está acontecendo aqui? Por que teve esse valor de PLR, de, né, bônus, para uma companhia que deu resultado X, né? E aí, acho que teve toda uma discussão, né? Todo mundo falou, não, mas o resultado foi Y, foi Z. E como pessoa de remuneração, eu fiquei pensando, pô, mas alguém discutiu se o pacote, se o PLR, ele está compondo, junto com o salário base, o mínimo, assim, será que a discussão do todo está dentro? Será que os indicadores buscados naquele momento era isso? Ou a gente só vai discutir que, putz, só vou pagar PLR pensando no acionista, né? Então tem uma discussão maior. Né? Às vezes a gente está um pouco nesse discurso de não, cara, a gente só vai disparar pagamento se acontecer tal coisa, mas lembrando que a estratégia de remuneração passa por outras coisas, salário base, incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo, como que isso está comparado com o mercado. Às vezes eu posso falar assim, cara, eu tenho um salário base muito baixo porque eu quero incentivar, né, metas, e aí eu coloco outras metas operacionais que eu vou disparar pagamentos também, mas porque no meu total comp eu aderi uma estratégia que eu já falei que meu salário base talvez não esteja tão competitivo e eu vou complementar com PLR, até por vantagens tributárias. Então, assim, a discussão é sempre maior, né? Se a gente só olha para um pedaço do trecho, né, para aquele acionista, poderia não fazer nenhum sentido. A pergunta é, para todos os stakeholders, quando desenhou a estratégia, será que, pensando no âmbito maior, fazia sentido? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Assim, né? A vida não é tão preto e branco, então a gente tem que ter esses diversos olhares para a gente tomar a decisão. Isso conecta com o segundo ponto. Olha essa frase. A tecnologia cria possibilidades, as escolhas humanas definem quem prospera. E essa batalha entre poder e prosperidade agora. É o que você disse. Cara, vivemos melhor hoje do que há 100, 200, 300. A quantidade de coisas que a gente tem acesso na nossa casa, por mais simples que é, você pensa num rei há 500 anos, há 600 anos, ele não desfrutava desse tipo de coisa, certo? Então, beleza. Demos mais condições, mas agora a gente precisa escolher esse nível de prosperidade. Porque algumas coisas são commodities dentro desse tudo, mas por que
mais da metade da população desfruta desses 2% de riqueza. O que é que está faltando nesse negócio? Quer comentar também? Pô, essa é a pergunta de mais de bilhões, né? Acho que todo mundo, né, numa discussão recente, mas acho que é um pouco disso, né? Como que em sociedade a gente acha normal, e pode ser que a gente ache, assim, é isso mesmo, né? Sei lá, 1% da população vai ter 30% da riqueza, os 10% mais pobres vão ter menos de 2%, e é isso. Acho que é um pouco dessa discussão que passa hoje em dia, e principalmente pra gente no Brasil, cara. Assim, o Brasil, né, ele traz muito contexto dos Estados Unidos e Europa, que já é um contexto, e essa é uma das críticas também ao livro, né, que ele está falando de um recorte de mundo que não é o mundo como um todo, né? Então, não é o Brasil, não é a China, não é a Índia. Eu acho que essa discussão da tecnologia para onde ela avança tem tudo a ver com o que está acontecendo, né? Quando a gente olha, né, a gente recentemente comemorou que, pô, o Brasil está gerando emprego, está conseguindo, né, assim, é o que o governo vai falar, e qualquer governo vai falar, ó, eu consegui melhorar meus índices de emprego, tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Porque a gente vê que a gente tem uma população empregada em empregos mais informais, né, mais voltados para serviço, enquanto, né, você tem uma disparidade muito grande com a elite, a gente se inclui, né, a gente de remuneração é uma elite dentro do ambiente corporativo. Então, está aumentando essa disparidade, né, e isso tem consequências sociais, né? O Brasil não é o que é por um único motivo. Então, é o que a gente quer como sociedade? Acho que a grande pergunta dele é essa. Assim, o caminho que a gente está indo, tudo bem que a gente vem melhorando, mas a gente está melhorando da forma que a gente acha que é ideal enquanto sociedade? Acho que essa é a grande pergunta do livro. Olha essa aqui. Automatizar sem propósito social é automatizar a desigualdade. A automação pode empobrecer. E fazer a gente se acostumar com a desigualdade. É a famosa discussão da uberização, né? Pô, gerei mais emprego, e mais uma vez, não é bom ou ruim, né? Acho que quem, né, não trabalha com Uber para falar, então também é um lugar de fala perigoso. Mas é um pouco disso. Tá, você tem o Uber, que é uma mega tech de tecnologia, né, que tem um poder, né? Né, você tem poucas empresas que oferecem um serviço, e aí você tem uma massa de gente que está prestando esse serviço. É a relação, né, a melhor relação? Né? Eu acho que quando ele fala em empobrecer, será que o cara que era Uber há 5 anos atrás, ele sente que, sendo Uber hoje, ele melhorou? Então, ele traz um pouco desse questionamento se as relações estão indo bem. Mais um ponto, progresso direcionado. O progresso precisa de propósito e o propósito deve ser prosperidade compartilhada. É o John Rawls. Mas acho que essa mas aí não é. Aí eu acho que é porque é bala de borracha. Né? A pessoa ouve isso, a primeira coisa que ela pensa é: pô, eu não vou dividir meu. Aquele meme do é tudo nosso, né? Mas acho que a gente faz essa discussão, assim. É que eu acho que também tudo na vida é um pêndulo. Né? A gente teve uma fase muito forte da discussão do ESG, do salário universal, do salário digno. Assim, o que ele está falando é um pouco disso, né? Assim, e aí, o que a gente vai fazer? E teve esse movimento muito forte, né? 3, 4 anos atrás. Esse foi um movimento que, toda empresa queria discutir, se propagava muito esse discurso. Né? O que a gente vai fazer de salário digno, de salário universal, de melhores benefícios, de bem-estar? Esse ano saiu uma notícia que o Brasil bateu o recorde de doenças ligadas a saúde mental. Sociais. É isso, é esse tipo de discussão que a gente tem que fazer, né? Tudo bem, as empresas vão continuar querendo lucrando, faz parte do jogo, mas que outras discussões a gente põe mais? A gente pode adotar uma premissa lá do Friedman, que foi, cara, a empresa só tem que dar lucro, e a gente pode, enquanto sociedade, falar isso, cara, eu só quero que a empresa dê lucro com um mínimo, né, de regras do jogo. Não pode fazer tudo, mas cumprindo essas regras, dar lucro é o que importa. Ou como sociedade, a gente pode discutir, poxa, não só as empresas, mas eu como indivíduo, mas né, as instituições, o que a gente faz olhando para o bem comum. Cara, posso... Pode falar. Mas é que eu vou dar uma viradinha no tema, então não sei se... mais uma frase. Então vai, por favor. Nem sempre os interesses convergem para o mesmo lugar. Remuneração não é só pegar a pesquisa de mercado e entender que tem conflitos de interesses que não estão explícitos. Quem falou isso foi Ferraz, Danilo. Isso é...
Sério que eu falei isso? Sério? Falou, pô. E você vai publicar isso assim? Vou publicar. Né? Pô, vocês vão ter que... Explicar. Ter que dar Tá. Vai querer ser- comentar ou não? Eu acho que é muito transformar esse tema numa pauta de remuneração, sabe, do poder e progresso, que é isso. Tem coisas que às vezes a gente está numa mesa de decisão que não estão ditas. E a gente precisa aprender a ler isso e determinar quais são as peças que a gente vai... É isso que você quis dizer? Eu vou me Já que você me exemplificar. expôs, agora... Agora eu vou me exemplificar, já vou... Mas foi boa, hein? Mas vamos lá, vou trazer para ele. Cara, eu, Danilo, né? E não só eu, Danilo, como também tem um pedaço da teoria econômica que vai falar isso. Cara, eu vou sempre querer ter o maior resultado com o menor esforço. Assim, eu gosto do meu trabalho, adoro as coisas que eu faço, mas também gosto de estar em casa, gosto da minha família, tem uma série de outras coisas que gosto. Então, eu sempre vou querer ganhar o máximo possível com o menor esforço, cumprindo, né, aquilo que eu acho ético e moral, né? Então, tem que cruzar todas essas coisas, vou querer sempre o máximo. Eu, como hoje no meu papel, ou nos outros papéis que eu tive, às vezes eu sento com os executivos e vamos discutir. Cara, vamos discutir o seu ILP. E a minha sensação é que ele também está fazendo fala assim, cara, eu quero ganhar o máximo possível, com o menor esforço possível e com o máximo de garantia possível. E não necessariamente esse é o desejo dos acionistas. E aí, às vezes, você vai discutir com o acionista, o cara fala assim, não, eu quero garantir a maior rentabilidade possível, pagando o mínimo possível dentro das minhas regras morais. Então, também a remuneração passa por esse lugar. Assim, é um lugar que você tem que olhar os stakeholders, e às vezes eu tenho somente esses dois na discussão. Né? Eu tenho, né, o CEO, os executivos, e eu tenho os acionistas, e às vezes não converge. E você tem que também ter um pouco dessa nuance de falar com o seu interlocutor e falar, cara, o que você está propondo, eu concordo com você. Mas talvez, quando for para uma assembleia, talvez o seu conselho esteja comprado, mas talvez quando você jogar isso para os acionistas minoritários, ele vai ter questionamento. Uhum. Então, eu acho que ter um pouco dessa visão ajuda a discussão, porque, no fundo, tá todo mundo querendo maximizar seu bem-estar. Uhum. E aí, naturalmente, isso gera algum nível de conflito. Eu não trouxe isso para a mesa porque a ideia que você trouxe, e eu gostei muito de relacionar isso com o livro, é que às vezes uma solução intermediária que beneficia uma maior parte de pessoas é melhor do que uma solução definitiva que privilegia alguns. Assim, a gente... Então, quando a gente pensa em remuneração e às vezes esse balanço de stakeholders e conflitos de interesses e o que as pessoas colocaram na mesa e que não colocaram, porque o poder também tem muito disso, no que não foi dito. Então, sabe aquele lance da pessoa que menos fala na mesa? Desconfie que talvez seja a pessoa que mais manda na conversa. Tem um pouco disso, né? Você estudou a teoria dos jogos, né? Você é fascinado por isso. Pô, o quanto que também o que não está dito ali influencia, né? E o quanto que às vezes a gente precisa no caminho do meio, como o próprio autor do livro também traz, né, como solução. Por isso que eu joguei aqui você nessa fogueira, mas tem tudo a ver. Tô até com medo da edição depois. Tá conectado. Não tem. Deixa eu ter medo porque não tem. Mas... Você falou que... pode falar. Não, e só mais um... Porque também, cara, remuneração gera comportamento, né? Acho que não é o Danilo falando assim, tem 1 bilhão de estudos sobre isso. Então, o cuidado que a gente tem que ter será que a gente não está criando comportamentos, né, maus comportamentos? Então, no fundo, também como... A gente tem que ter esse olhar, né? A gente vê os últimos... Seja no Brasil, tá? Acho que ano passado, ano retrasado, a gente teve aí alguns, né, escândalos de empresas e tudo mais. E quando você foi ver, a empresa quebrou e o cara, né, o último, antes da coisa estourar, saiu com um pacote de remuneração gigante. Uhum. E talvez parte da explicação do que foi tão mal é porque o cara manipulou o resultado, né, para benefício próprio, né? Então, o conflito entre o que era melhor para o acionista, o que era melhor para o executivo. Será que, né, às vezes você desenha um plano que está direcionando um comportamento muito para um lugar, muito por curto prazo, muito para um vencedor da história? Uhum. Cara, o Sandel, ele tem aquele livro Justiça, que eu comentei, e ele começa a trabalhar alguns aspectos sobre isso, e é bem interessante. Quando ele pega 2008, crise do subprime, os bancos americanos se ferraram inteiro, o governo americano botou alguns bilhões de dólares, e o que acontece em 2009? Pagamento de bônus para os executivos. A sociedade se levantou contra isso e o Barack era o presidente na época, ele faz uma manobra e os executivos têm que devolver essa grana, né? A discussão era, qual é o ponto de justiça? Porque
se de fato eles estabeleceram um programa de bonificação e eles atingiram a meta dentro dessa crise, como é? Você tá na lama, mas o teu próximo passo é conseguir sair daquele buraco e lavar as tuas pernas. O cara saiu, lavou as pernas e falou, bom, beleza, tinha combinado que eu ganhava um pacote de bônus. Mas o que está por trás desse propósito social, a resposta final do julgamento e por que eles devolveram é porque a gente precisa responder à sociedade. A crise aconteceu e vocês têm culpa nisso. Então vocês precisam pagar esse preço. Veja, então... Essa lógica social para um país que tem na meritocracia um negócio muito forte, funcionou. Funcionou porque, no fim, a população e acionistas e a galera, ela falou, cara, isso tá errado. Não é possível, eu não posso pagar um dinheiro para esse cara. Esse cara tem culpa nesse negócio. Pô, mas ele deu passo, programa de bônus, alguém de remuneração fez esse programa e tal. Não interessa. Não interessa. Cara, eu queria te ouvir o que você pensa do mundo. E agora vai ser mais... Sabe por quê? Porque veja só sobre esse aspecto. Um detalhe social mudou uma questão dentro de empresas privadas. Até porque o país teve que fazer um plano de resgate. Mas veja, eu naquele nosso papo sobre o livro, eu te contei, e eu sempre conto aqui, sobre o que me rege, né? E a minha fé, cara, em Cristo é o que me rege, e isso traz um jeito diferente de ver o mundo. E qual é o jeito? Veja, a influência judaica, ela é muito grande, porque quando Deus fala que vai definir aquele povo, ele pega o Moisés e fala, vamos criar umas regras aí. Qual que vai ser a regra? É a seguinte. Pega a pedra aí. Pega aí para você anotar. Então nós vamos ter essas 12 tribos aqui. Dessas 12 tribos, uma não vai trabalhar. Então, 11 trabalham e uma se encarrega de toda a parte administrativa de adoração a mim. Você entendeu, Moisés? Entendi. Então, o que eles vão fazer? Todo mundo produz e todo mundo pega a 10ª parte da produção para sustentar isso aqui. Porque essa é a lógica de sustentação que eu quero nesse modelo. O que ele tem de ensinamento nisso? Para o judeu, é que existe um propósito social em que cada um tem a sua missão e que os gregos diriam que cada um também tem sua missão no cosmos, então ache esse teu lugar. No caso do judaísmo, ele já achou, então você já está posicionado. A linhagem que você nasceu, meu, é a linhagem que você vai permanecer e agora a gente vai sustentar um ao outro. Então existe uma lógica de sustentação. Cara, muita gente se aproveita disso hoje. Muita igreja engana muita gente em troca de prosperidade, fala, dá-me seu dinheiro aqui e tal. A gente vê muito lixo, entendeu? Então, a lógica baseada nesse princípio judaico aqui é que não há um justo sequer. Então, a minha visão de mundo é que o mundo ele tá baseado numa condição pecadora e de morte. Então, eu tenho que preservar a vida. O que isso me traz, cara? Quando eu olho para essa proposta nova, eu digo, eu também tenho uma responsabilidade social com a riqueza que eu tenho. E o meu Deus, ele não é nada igualitário, meu amigo. Para uns ele dá muito, para outros ele não dá nada. E diante dessa situação ele fala, não é sobre o muito que eu dei para esse ou o pouco que eu dei a esse. É a forma como você vive de acordo com as condições que eu te dei. Com as habilidades, com os dons, com a vocação, seja lá o que for. Para você eu dou 100, para aquele eu dou 1 milhão. E não tenho problema nenhum com isso. E não me peça para ser igual. Então, nessa lógica, você não encontra a igualdade, mas você encontra a responsabilidade social. Cara, eu sempre peguei 10% de tudo que eu ganhava de forma bruta e doei esse dinheiro. Então, eu sempre escolhi alguns locais. A gente desacredita muito na política. Então, às vezes você fala assim, pô, o cara me tira 30% de imposto, eu não sei o que ele faz, esse sistema é corrupto, eu já não acredito mais, então, como eu gostaria de dar o próprio destino para isso. Acho que se todos tivessem uma responsabilidade social a ponto de não ter essa influência da base aqui, eu acho que seria um modelo interessante de sustentação, porque o meu vizinho não ia passar fome do meu lado. Não tem como ele passar fome, né? Eu escolhi, num modelo social de consciência, sem essa base que eu estou te dizendo, totalmente. Hoje não. Esquece. Se eu desse a liberdade a qualquer um, todo mundo ia falar, enche aqui, tchau, morra do meu lado. É como se não existisse, né? Uhum. Eu aumento 1% por ano desse valor. Quando eu fiz 30 anos de idade, eu coloquei esse propósito. Como eu vou bancar isso? Eu não sei. Mas eu sei que Deus tem me sustentado nesse ponto. Então, hoje eu estou em 17%. Então, o que eu pego? 60% desse valor fica no Brasil, 40% desse valor vai para outras coisas fora.
Agora eu vou trazer o Kant para finalizar meu comentário para ouvir sua visão. O Kant falou assim, eu preciso criar uma regra, mas eu não posso enfiar Deus na cabeça de todo mundo. Porque se eu falar que é Deus, então como é que eu vou acabar com a escravidão? Porque Deus não quer esse negócio assim, porque todo mundo é igual. A pessoa que é preta, ela não é um ser humano. Ou o cara que é judeu, ele não é um bicho. Ele disse assim, então qual é o princípio que existe na humanidade? Que define um ser humano de todos os outros seres? A gente tem uma condição de racionalizar sobre as coisas e de decidir o nosso caminho. Isso depende da cor que o cara tenha, a opção sexual que ele tem, não interessa. Então, isso tem de ser respeitado e preservado. Essa é a razão pura que a gente encontra. Eu não posso colocar a prática judaica ou protestante na cabeça de alguém e falar assim, cara, essa é a responsabilidade porque Deus quis. Então, não é esse o caminho, mas esse é o caminho que funciona para mim e eu tenho essa responsabilidade. Qual é a tua? Cara, antes de eu responder qual é a minha primeira... Eu não sei se você já tinha falado isso ao vivo, ou ao vivo não, né? Numa live, num lugar que vai ficar provavelmente, enquanto vocês não deletarem. Nós nunca deletaremos, você tem a certeza. Se alguém deletar, vai ser alguém que dominar a mídia. A não ser que o YouTube aperte o botão lá, porque até então a gente acha que a gente tem o poder. Isso, passa por isso. A gente acha que a gente é alguém, né? Pô, o canal tem não sei quantos seguidores, tá lá o senhor YouTube lá falando. Quando a gente sobe o arquivo, a gente nem sabe, a gente flega uma tela e dizendo, sabia que esse conteúdo não é só teu, ele agora é meu também, né? Então a gente tá enrolado. Então, não sei se você já tinha dito isso numa gravação, então acho que primeiro parabéns. Né? E até uma conversa que eu tive, que a gente vem tendo desde que a gente começou a falar, eu acho que essa é a parte mais legal do que vocês fazem. Porque é isso, assim, né? Você, enquanto carreira Miller, a gente pode discutir remuneração, não sei o quê, jamais, provavelmente, a gente chegaria e você, né, me contasse isso, eu falasse, pô, olha que ser humano que tem um pensamento que talvez nunca passou por mim, de, pô, né, vou separar, vou colocar uma meta aos 30 anos de aumentar, vou buscar essa meta de alguma maneira. Então, primeiro, parabéns de verdade, porque assim, eu acho que só isso já valeu toda e qualquer conversa Cacil, né? que a gente podia ter. Não, mas já contei isso algumas outras vezes, mas não desse jeito. Acho que desse jeito foi a primeira vez mais explicadinho, assim. E aí, olhando para mim, né? Então, acho que, e a segundo fator de admiração, eu realmente admiro as pessoas que falam, né, pegando até um exemplo que eu vou dar, assim, que falam assim, pô, eu acredito nisso e me norteio por isso, porque essa é a minha verdade, né? Eu lembro que em um momento da carreira eu saí da área de remuneração, fui para uma outra área, né, nada a ver, área de trading, né, de energia. E aí a minha chefe falou assim, cara, eu não sei fazer outra coisa da vida que não seja isso. Eu acordo, durmo, só vivo isso. Eu falei, meu Deus. Ela, sei lá, tinha uns 5 anos a menos do que eu. Eu falei, como que uma pessoa nessa idade já sabe o que quer fazer da vida e eu não sei, não tenho resposta de nada. E acho que o meu norteador é um pouco desse, assim, porque a única coisa que eu sei é que eu não tenho nenhuma grande certeza e para mim é tudo, assim, existem explicações, mas eu não sei se aquela explicação é a explicação maior, né? Então, até por isso que eu gosto de ler e ouvir outras teorias e, né, leio a Simon Will e falo, pô, isso daqui faz sentido. Mas, cara, eu também acredito que a gente, enquanto sociedade, está muito melhor do que uma sociedade não democrática, a gente está muito melhor do que a China, porque assim, eu posso ter prosperidade, mas eu quero isso com o governo. Estamos muito melhor do que Cuba, que tem uma outra... Para o Danilo, né? Uhum. Estamos muito melhor na visão do Danilo. Então, porque eu acho que é isso, assim, o mundo é muito complexo. Assim, e eu tenho uma crença que obter a verdade é muito difícil. É um esforço grande, assim, porque é muita informação, muita coisa. Então, o que me norteia cara, eu tenho um período aqui na Terra e eu ainda não achei algo que consiga explicar tudo, né? Então, deixa eu ir vendo quais são as explicações e que me ajudam e que me norteiam para isso, né? Porque eu realmente admiro quem consegue falar assim, cara, eu acho que é isso e isso daqui é a verdade e tá baixo, tá dado, né? As outras coisas não é isso. Eu falo, cara, eu não consigo ter essa certeza porque para mim é tudo, todas as possibilidades ainda estão na mesa. Óbvio, nem todas, né? Assim, tem coisas que eu falo, cara, isso daqui não dá, não faz sentido. O que você falou, né? O cara ser negro não muda nada no gene, assim, a nível de gene pode mudar, mas capacidade, coisas, assim como ser mulher, assim como outras coisas. Falo, cara, isso daqui não dá, essa teoria não explica o mundo para mim, mas tem uma infinidade de teorias que podem explicar o mundo e eu não consigo olhar para elas e falar assim, pô, essa é a que vai nortear toda a minha vida. E é uma dor também isso, tá? É cansativo, né? Porque isso. é uma busca incessante, né?
E é um conflito, né? Porque fala assim, qual que é agora, no que eu acredito? Eu acredito em tudo, mas ao mesmo tempo também significa que você não acredita em nada, porque se você ainda tá buscando... É isso. E a parte mais difícil para mim, enquanto líder, é isso, porque às vezes as pessoas falam assim, cara, eu preciso, né, me fala alguma coisa de carreira. Eu falo, cara, eu acho que eu tô aqui por tantos fatores aleatórios da minha vontade que eu não consigo te falar algo, porque eu nem acho que o jeito que eu cheguei até aqui foi um jeito pensado. Então, é nesse nível. Às vezes eu até acho que eu sou um mau chefe por causa disso. Assim, pô, às vezes tem um cara que fala assim, né, não, vem por aqui que esse é o caminho e vai tudo. É o que as pessoas querem. Eu falo, cara, eu não... São N caminhos possíveis. Vamos tentar esse? Pode ser que dê, pode ser que não dê. Então, tudo tem sua alegria e sua dor da gente ser quem a gente é. Não, mas não tira o mérito disso não, porque, pô, no marketing a gente precisa fazer teste AB, porque não existe um caminho certo. Então, assim, também não, sabe, você não tá fadado. E essa é a minha dor tem muitas... em marketing a gente faz teste AB, o ChatGPT tem também respostas, sabe, com base em... E a gente precisa aprender, no meio de todas as incertezas, aprender a lidar e testar com um certo limite de, sei lá, de ética, né? Até onde eu testo, o que eu testo e qual caminho eu vou. Não precisa se penalizar tanto assim, não, por isso. Eu acho que tem seu valor. Totalmente, cara. Tanto é que eu não imponho e eu não tenho poder nenhum sobre colocar a minha verdade na cabeça de qualquer um. E também essa não é a missão. Isso está muito bem claro, assim, né? Mas você sabe que, cara, partindo dessa base, desse entendimento social, olha o que acontece no Brasil hoje. O mercado das bets patrocina tudo, certo? Tudo. Quando foi 40% do valor de Bolsa Família foi destinado a esse mercado. Um mercado, Fer, que do ponto de vista de entendimento de produtividade, você tem uma quantia de pessoas trabalhando desse tamanho, com a geração de dinheiro que só pode aumentar. Porque as pessoas têm ali o desejo de encontrarem o maior atalho para a vida, que é recurso para eu não precisar trabalhar, sei lá. Veja a mobilização social que está por trás de um atalho que não responde os problemas, mas que tira o dinheiro que as pessoas já não têm, cara. Cara, nós trouxemos aqui, né, Fer, o pessoal da Pila, tem um dos episódios que o cara traz um exemplo desse no episódio, eu não me lembro qual é, Fer. Eu não me lembro qual é, Fer. Cara... Deixa pra eu pra ver. Scroll. O cara devia uma grana por alguma... Não sei o que ele fez, era alguma coisa assim pesada, cara. Tipo, sei lá. Acho que era uma coisa de 60 mil reais. Depois o episódio eu convido cada um a ver. A gente vai falar o número já. O cara devia uns 60 paus, ele pegou acho que uns 100 mil do banco, por alguma coisa assim. Ele usou essa grana em aposta, cara, e perdeu essa grana. Então a dívida que ele tinha era de 60, se transformou mais em 160 mil reais, porque ele falou, não, eu vou apostar essa grana e a probabilidade vai bater, eu vou ganhar e tudo mais. Veja, cara, esse tipo de coisa se proliferou assim, geral, tá? A gente vê na Europa times também, esportes, apostas, né? Só que você vê, a comoção nacional pra gente resolver algumas causas humanitárias, por exemplo, não existe, cara. Existe um erro nesse indivíduo, meu amigo. Por que esse indivíduo, nesse pálido ponto azul, é um nada nesse universo, um planeta escasso e limitado das coisas, que se a gente puder, a gente vai pegar asteroide, lua, vai botar pra dentro, vai ferrar tudo de vez, nós vamos implodir esse negócio aqui. O que é que tem por trás disso, cara? Como é que nós vamos mudar essa situação? Porque qualquer proposta que seja avessa, alguém que está com o bolso ganhando, ele fala assim, agora que chegou a minha vez, meu amigo, eu não quero dividir nada disso aqui. Eu não quero, sabe? Nesse livro Justiça, do Sandel, é uma questão muito interessante. Quer discutir o que é justo? Então pensa o seguinte, antes de chegar nesse mundo, nós estamos num lugar neutro, num limbo, em que você não sabe como é que você vai vir para cá. Não sabendo como você vai vir para cá, então vamos discutir agora o princípio da justiça, né? Ele vai trabalhar, um autor especificamente que fala sobre isso. Então, puta, que interessante. Por quê? Talvez eu não vou chegar na família de milionário, em que eu vou chegar com a fortuna lá em cima, estudando no melhor colégio de São Paulo. A probabilidade é que maior é que você não chegue. Não chegue mesmo, porque nesse percentual é 1% versus 99%. A chance é muito pequena. Então, partindo disso, hoje no Brasil a gente paga 4% de imposto sobre a taxação de fortuna, né?
Nos Estados Unidos é 40%. Aí lá você monta uma hold, você cria uma empresa para você escapar. Aqui também no Brasil é a mesma coisa. Então, do ponto de vista de jogo, eu cheguei para brincar nesse negócio e meu marco zero ele pode ser diferente. Né? Eu posso correr a maratona partindo do quilômetro 21 e você vai partir do quilômetro menos 50 para você chegar no zero, tá? Pra você correr depois 42 lá. Então, eu acho, cara, que se a gente não passar por uma crise gigante a ponto de chacoalhar de novo essas questões, eu não sei que resposta a gente vai ter, sabe? O Thomas Piketty faz as conjecturas dele. É isso, né? O Piketty. Mas acho que esse é um ponto que talvez o Acemoglu está tentando falar. Fala, cara, a gente vai esperar a gente ter uma desenvoltura tão grande que a gente precisa de... Porque ele fala, ó, lá na Revolução Industrial, ou na Revolução Francesa, né, pô, você cortou a cabeça do rei e aí as coisas mudaram. Pô, chegou um momento que a Revolução Industrial ficou tão insustentável. E aí, com o advento da guerra, tudo acabado, você teve que fazer repactuar socialmente. A gente precisa realmente chegar nesse nível. Porque também é difícil saber, né? Foi o que você falou, você sabe que a quarta guerra vai ser com pau e pedra. Mas a gente vai esperar até lá, é um pouco dessa discussão, não tem resposta. Mas eu acho que a aposta do livro, né, e acho que é uma aposta válida para todo mundo, cara, a gente enquanto sociedade tem que discutir. O que não dá é a gente aceitar e deixar a coisa aí degringolando, né? Eu acho que... E é difícil também, eu acho que tem um lugar difícil, porque assim, é muito mais fácil falar do que, pô... Né, a gente vive num mundo que se individualizou, né? Foi o que você falou, pô, todo mundo quer... Qual que é o objetivo de qualquer um? Cara, eu quero ter segurança, criar minha família e fazer tudo, né, da forma menos exposta possível. E o que a gente vê que o caminho é a individualização, né? O que a gente vê enquanto sociedade é isso. Pô, vou morar num condomínio, vou procurar um lugar que eu coloco numa escola, tiro da escola, coloco lá dentro do condomínio e não vejo o entorno. Esse é o caminho que vai ajudar a gente, como sociedade, melhorar? Talvez a discussão seja não. A gente está disposto a mudar e também abrir mão, também, porque mudar tem um custo. Assim, o discurso é lindo. Vamos lá tentar, né, ouvir do outro e o outro achar uma opinião totalmente diferente nossa. A gente está disposto. É um caminho difícil, mas que também a gente faz, né? Assim, o outro lado da moeda, pra gente... Eu acho que, pô... né, a gente, quando eu olho para trás, assim, pô, como a gente era os bárbaros do passado, né? Então, se a gente olha assim, os anos 90, você fala assim, cara, o que a gente fazia a nível de sociedade, você fala, cara, hoje é inconcebível. Então, eu acho que também tem um caminho que a gente, enquanto sociedade, por mais que talvez não no ritmo que a gente queira, a gente melhorou muito, né? Os episódios são 2, que tem o pessoal da Pila, né? O primeiro é o número 54 e o outro é o 140. E o Casey tá no 140, esse da... Eu acho que sobre esses aspectos que vocês trouxeram agora, tem 2 palavras que eu acho que marcam para mim, que são importantes para definir um pouco essa incerteza da sociedade, assim, da visão de mundo. Eu acho que tem diferença entre confiança e certezas. Vamos pegar o exemplo do Emerson. O Emerson, ele tem uma fé, ele tem uma confiança. Você tem uma confiança daquilo que você acredita. Mas você não tem certeza de tudo que acontece ao longo desse caminho. A sua confiança, a jornada de confiança, ela é cheia de momentos de incerteza. Mas você tem uma confiança, que é a base. O que você tem não é uma crise de confiança, é uma crise de certezas. Então, vocês estão no mesmo patamar. Os dois também têm jornadas de incerteza. O mundo também. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a criar uma crise de confiança, eu acho que as coisas começam E é o que a gente passa. A degringolar. E aí eu acho que é o ponto de atenção. Então não é assim, grandes certezas já levaram a gente para lugares muito ruins. Pro bem e pro mal. Levaram a gente para lugares muito bons, mas também geraram muitas coisas ruins como sociedade, né? Mas uma crise de confiança, eu acho que aí em qualquer aspecto, no micro e no macro. E só, até pegando um gancho do que você falou, cara, se você abre... Né, eu só tenho o LinkedIn como rede social, né? Então eu imagino que as outras devem ser parecidas. O que todo mundo vende é certeza, né? Então você abre lá, putz, vem cá que eu vou te dar o curso que vai mudar a sua... E aí eu me pergunto, pô, como que... Primeiro, como que, né, alguém consegue vender isso, falar que está tão certo de algo e, putz, como que, parecido com as bets, as pessoas apostam tanto que aquele é um caminho certo e, né, então...
É muito doido porque é isso, né? Questões de visão de mundo. Mas acho que pra mim, hoje, quando eu abro o LinkedIn, eu falo, cara, tanta gente vendendo tanta certeza e eu aqui, pô, não teria coragem de falar metade dessas coisas. Você sabe que eu não sei de nada, assim, no fundo, né? Então, essa certeza que eu carrego é baseada, e um ateu criticaria fortemente isso, dizendo, é baseado numa esperança de uma promessa de uma terra em que viverei, em que não terá choro nem lágrima. O cara fala, você tá de brincadeira comigo, velho? O que te Aí garante... o cara vai lá e aposta na Bet. Não, mas o ponto, o que eu acho engraçado é que, veja só, qual é o antídoto para esse tipo, pra vida, cara. A igreja matou muita gente, certo? Então, ele falou assim, baseado naquela verdade, mas, cara, não havia orientação nenhuma para que ele tirasse a vida de alguém que não acreditasse naquilo que ele acredita, cara. O exemplo de quem pautou a igreja é um cara que não atirou a pedra nem levantou uma espada. E quando alguém disse, vamos levantar algo contra o governo, ele falou, de quem é essa moeda que tá aí? É desse governo, então devolve que é dele, não é tua. E ele não veio para trazer muitas certezas, ele veio para questionar todas as certezas que as pessoas tinham. Pois é, então, mas a verdade em que eu me estabeleci é uma verdade que coopera para o bem-estar social. Ponto. Nesse aspecto, quando a gente olha para a Alemanha nazista tem por trás religiosos, cara. Por que eles levantaram e fizeram isso? Entende? Porque, cara, dane-se a religião. Eu vou chamar, eu institucionalizei o religare agora. Então não vamos tentar religião como algo burocrático, mas a fé que aqueles caras carregavam, então dizer assim, e a gente vê isso no Brasil hoje, cara. Cara, eu creio em Jesus Cristo, tal, como Salvador, legal, e aí? Mas eu quero que arrebente com todo mundo. Você fala, cara, mas que discurso que tá incoerente, porque ou você arrebenta com todo mundo. Então, Fer, com base nisso o que eu sei do mundo? Cara, eu sei nada do mundo. E quanto mais eu vejo e leio e vejo, eu sei que eu não sei nada, ponto. Por que eu me apego nessa verdade? Porque essa eu encontrei o refúgio para minha alma. E aqui eu não consigo em palavras explicar que esse preenchimento desse oco que existia aqui, isso mudou a minha maneira de enxergar o mundo e as interações, e eu trouxe um exemplo que impacta, por exemplo, financeiramente aqui. Mas, cara... Você imaginava que a gente ia começar... Sabe por que eu digo? Por que eu tô dizendo Quero ver como isso vocês agora? vão dar coerência nisso, assim. Eu perguntei sobre a vida e agora a gente... Olha o aspecto do livro aqui. Ele falou assim, vamos pensar em progresso sem propósito? Não existe. Vamos pensar em mudança social e de bem-estar sem propósito? Não existe. Então, eu preciso estabelecer um lugar para ir, cara. Qual é? Cara, eu tenho o meu, você tem o seu tem... E qual coopera para aquilo? Cara, aí a discussão é ser humano. Se tivesse só um, a forma não seria essa mesma, da gente sentar nessa mesa e discutir aqui. Mas a gente precisa ter um caminho. Eu preciso ter um caminho. Vai agradar todo mundo? Não, mas eu preciso escolher um caminho. E eu acho que só pegando um ponto do seu discurso, quando você fala assim, mas o ateu pode vir falar... Cara, se o cara é ateu e falar algo contra você nesse sentido, ele também tem uma certeza. Que Exatamente. E o meu ponto é, cara, eu não consigo ter nem essa, nem a outra. Porque, cara, assim, todas as possibilidades estão na mesa. Não, é sério, mas é verdade, porque... Sim, isso. E pra mim é um pouco disso, assim, a impossibilidade da verdade, pra mim, é um tema de pensamento. Essa é uma característica muito contemporânea. Você fala assim, cara, é difícil saber o que é real, assim, porque isso... É isso, o cara que fala que é ateu, ele fala assim, pô, então ele escolheu um caminho que excluiu todos os outros. E ele tem certeza nisso, ótimo pra ele. O meu ponto é, cara, assim, hoje, né, se você for cartesianamente, tem perguntas que não tem resposta, e faz parte da nossa jornada humana. Tem perguntas que não tem resposta. Tem alguém... E aí as pessoas vão achar, pode falar assim, pô, eu vou deixar essa pergunta em aberto, ou eu, como ser humano, vou querer fechar essa pergunta e tá tudo bem também. Acho que é um pouco disso. Eu gosto do Jung, né? E você é um cara que vai dizer, pô, infinitamente melhor que eu. Porque eu não sou especialista, não sou nada, mas o que eu li de Jung foi Resposta a Jó. Gostei. Deixa eu confirmar aqui, ó. Só pra eu não... Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui, ó. Mas eu vou dizer pra você... É isso mesmo, deixa eu confirmar. Isso aí, Resposta a Jó. Quando esse livro é? Ah, meu amigo, não vou me lembrar. Mas qual é o que Jung pegou pra mim, cara? Do lance dos arquétipos,
Porque o Matrix é um filmaço. Porque ele joga uma pergunta que todo mundo vai propor uma resposta. De onde vim, para onde vou? Quem nasce com esse negócio na cabeça. O inconsciente coletivo produz e fala, quem produziu esse negócio de... Cara, tá aqui. O homem vai destrinchar esse ponto aqui. O lance que você me disse agora, e eu concordo absolutamente, diante das questões que eu tenho, eu posso escolher buscar uma resposta ou posso escolher trancar aquela pergunta. Eu não encerro aquela pergunta, mas eu tranco aquela pergunta. O bem-estar que você tem com você mesmo é a condição que você vai ter de saber que você vai lidar com aquilo e vai dizer, cara, eu não faço questão de voltar a esse tema. Do ponto de vista social, nós como humanos, isso reflete no que a gente está vendo agora, porque se nós não definimos algo e aí vem uma briga, porque um lado quer definir, reparte aí que você tem de monte, o outro fala assim, não vou repartir nada não, eu não quero fazer. A gente não vai dar esse passo. E se a gente tentar uma essência humana, e é o que a proposta de Kant fala assim, então vamos esquecer metafísica, vamos olhar para esse pálido ponto de novo e pensar assim, cara, só tem essa terra, nós vamos ter que dividir as coisas. Se a gente consumir todo o petróleo que tem aqui, nós vamos buscar um segundo recurso de energia, mas o que acontece quando a gente acaba com aquelas grandes bolsas, aquilo afunda a terra, bota a cidade para um buraco, acaba com os... Então, assim... De fato, não existe um senso de comunidade para a gente entender que isso aqui acaba, que isso aqui é finito. E se a gente partisse disso, seria um pensamento totalmente humano. Só que isso ferra com o cara que quer o bolso e vai dizer assim, não, mas eu tenho que achar mais recursos. Os árabes são assim, vivem com grana pra caramba porque exploram o petróleo. O petróleo é do mundo, o petróleo é de todo mundo. Então por que não divide isso, já que é um recurso natural? Ah, porque alguém gastou dinheiro para fazer aquele buraco e não é qualquer um. Se o cara não tivesse botado a coragem dele, putz, interessante. Então existe uma recompensa aí, mas será que é toda? Ou será que a sociedade não se beneficia de parte disso? Se nós não encontrarmos um ponto... É muito difícil a gente chegar numa resposta, sabe? Esse podcast também não quer dar uma resposta, tá? É só consideração de prosseguimento. Ufa, quem somos nós para conseguir dar isso aqui? Cara, eu acho que de certa forma, enquanto sociedade, a gente já dá algo, né? Já faz algum nível de repartição, né? Então, assim, mas acho que tem os dois extremos e tem infinitos caminhos, né, que a gente pode adotar. Tem um discurso bem legal, acho que na primeira vez que o Obama assumiu, que lá nos Estados Unidos a história do self-made man, né? Que, então, eu mereço isso, né? Então, eu tenho porque eu mereço, porque eu fiz. E aí, quando o Obama assume, ele fala o seguinte, cara, a gente tem o self-made man, mas o self-made man teve uma professora na escola, teve uma estrada na rua, teve um poste de luz. Então, assim, existe um bem compartilhado. Uhum. Eu acho que, enquanto sociedade, é um pouco disso, né? A gente tem N verdades por aí. É como que a gente começa e ceder e não ceder, porque e essa é a parte difícil de viver em sociedade, de viver em coletivo. Cara, nem sempre eu vou ter tudo, eu tenho que abrir mão um pouco, e o outro também, né? Então faz parte da negociação e nem sempre é fácil, porque é o que você falou, né? Você pode virar e falar assim, cara, eu quero viver e extrair tudo da terra e agora e tudo bem, pode ser que dê super certo para mim, mas eu vou ter filhos, será que é a minha próxima geração? Mas o outro lado também é verdade, né? Assim, cara... as pessoas se esforçam, né? Tem gente que se arriscou para fazer as coisas e teve gente que falhou muitas vezes. O Brasil é um lugar super hostil para o empresário. Cara, a maioria das empresas quebram. Então, aquelas que sobrevivem, o cara que ralou, que fez acontecer, ele tem que ter uma recompensa, porque, assim, no mínimo, na maior parte dos casos, o cara realmente pôs sangue lá, sangue, suor e lágrimas para fazer acontecer. Como que a gente acha um terreno comum e esse terreno comum vai mudando também. Eu acho que a gente vive num momento que a gente quer uma resposta pronta para tudo e, cara, é difícil viver. Então, toda hora a gente tem que ficar corrigindo rota, né? No nosso trabalho é isso, toda hora tá corrigindo rota, eu sempre falo. Né? Até voltando para o nosso tema central aqui, quando eu desenho, né, seja na vida preguiça, mas agora mais voltado para PLP, cara, a gente vai fazer isso para esse momento. Em algum momento lá na frente, talvez a gente tenha que rediscutir, que a gente fala, talvez não deu certo, porque não existe bala de prata, o mundo muda muito rápido. Cara... Por que você recomendaria a leitura desse livro para qualquer pessoa, baseado em tudo que a gente falou? Acho que um dos pontos principais, para além da discussão, né, você pode acreditar e não, né, que a gente tem que viver uma sociedade mais com contrabalanceamento de poder, você pode ter outra visão, mas eu acho que tem um lugar legal do livro, e é uma crença também que eu tenho, que
assim, nada que a gente vive é 100% novo, né? Essa discussão, cara, vai mudar tudo, vai acabar os empregos, não sei o quê. Cara, já aconteceu em maior ou menor grau em algum outro momento da história. A gente tem esse recorte nosso, eu tenho 38 anos, eu tenho esse recorte de mundo de 38 anos, mas o mundo é muito mais antigo. E, principalmente, a primeira parte do livro, para quem gosta, ele faz esse resgate dos momentos da história que a gente passou por um momento semelhante. Pô, seja da transição de uma sociedade, né, colhedora e caçadora para uma sociedade agrícola, teve uma mudança de poder. Porque, pô, se você é caçador e colhedor, o ser humano é mais ou menos igual para todo mundo, né? Você tem um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, mas, cara, o cara não consegue caçar 10 vezes mais que o outro, né? Então você tem uma sociedade menor e mais igualitária. A partir do momento que a gente vai para uma sociedade agrícola, quem tem terra tem mais poder do que quem não tem terra. E também tem toda a discussão de como que é isso. Vem a Revolução Industrial, antes do feudalismo, né? Também uma outra discussão. Você tem o senhor do feudo e você tem, né, quem trabalha para o senhor do feudo. Revolução Industrial, você tem quem tem as máquinas, quem não tem. E tudo isso passa por revoluções tecnológicas. A agricultura é uma revolução tecnológica, o moinho é uma revolução tecnológica, o vapor é uma revolução tecnológica. E, cara, a sociedade também teve uma discussão de achar que aquilo ia mudar tudo e tudo ia ficar bem, nem tudo ficou bem tão rápido. Então, ter as coisas um pouco da perspectiva além dos meus 38 anos, eu falo, pô, na visão de alguém que também está escrevendo com alguma intenção. Então, também tem que ter isso por trás, né? O cara não tá... É impossível para ele também saber toda a verdade. É legal você ter essa referência para falar, pô, talvez as perguntas que eu estou me fazendo não são perguntas que são só minhas, né? São perguntas tudo que a gente conversou agora, acho que foram de perguntas que vêm sendo feitas há muito tempo. Então, acho que ajuda a gente a nortear e ter um pouco mais de clareza do que pode vir pela frente. Eu acho que isso é um pouquinho do porquê o Karnal e o Yuval Harari são tão cotados para falar sobre o futuro, né? E ambos historiadores. É isso. E por que muita gente também confunde o Karnal como filósofo, né? Fala, não, o filósofo, ele fala, gente, eu não sou filósofo, eu sou historiador. Mas é o quanto que a nossa história diz sobre aspectos de comportamento e de futuro, né? Eu vejo futuro, repetir o passado. Museu de Grandes Novidades, é isso aí, né? Pô, cara, obrigado por tua presença aqui. Eu que agradeço, assim, cara, acho que de verdade, assim, dado que essa é uma discussão que surgiu muito pelos nossos interesses profissionais, né? Carreira Miller, eu hoje na Pris, mas, né, somos profissionais de remuneração. Eu acho que jamais na minha vida eu imaginei que eu teria esse tipo de conversa, né, vindo de um interesse comum. Então, pô, obrigado pela oportunidade. Acho que, né, pô, é inexplicável por onde que a gente passou por aqui. Eu acredito, cara, que nós vamos chegar num lugar e esse caminho que a gente está vai dar condição para isso, de rediscutir muitas práticas sociais, mais do que esses métodos, sabe? Eu vou te mostrar um negócio que eu escrevi e esse não vai ficar para o público, isso vai ficar só aqui. Mas aí você vai entender porque uma conversa dessa existe hoje. Pô, fale. Só acho que vale falar da outra, assim, se a pessoa só assistir essa conversa do Danilo, né? Acho que vai falar assim, pô, existe uma outra conversa do Danilo que ele fala de remuneração também. E eu brinco disso, existem N Danilos, tá? Então acho que aqui vem um Danilo, tem uma outra conversa tem que a gente da teve, live lá do Estudo a gente fala de remuneração, então... remuneração executiva. Cara, e esse é o ponto. Aquela conversa, vamos mão na máquina, eu preciso trabalhar. Essa aqui deixa eu tomar um café com esse cara para ver o que ele pensa. Porque tem muita gente, tem muito cientista, tem muita gente hoje investindo tempo pra caramba para descobrir algumas coisas. Você fala, mas que inútil, o cara tá descobrindo como é que as formigas se comportam dentro de buracos, né? Mas ele entende que aquele passo, depois de anos de estudo, descobre um medicamento específico que muda. Então, quer dizer, se a gente não gastar tempo refletindo para querer mudar as coisas, cara, não vamos mudar, nós vamos ser uma máquina. Isso cabe para os nossos processos. Hoje cedo nós estávamos na reunião exatamente isso. Se nós não discutirmos agora, Emerson, e a gente separar tempo para certas coisas, a gente vai continuar fazendo as coisas erradas, atropelando, sem plano. Então a gente precisa disso. Que o quinto dia seja uma fagulha nesse monte de mato seco e verde que a gente tem. Muito bom, eu que agradeço. Foi, pô, show de bola. Manda pra longe esse episódio agora. Não, primeiro eu tenho que assistir, porque agora eu tenho que pensar depois, quando eu olhar, falar, meu, deixa eu ver. Você não vai ter uma coragem, não vai ser. Você tem que assistir com o Danilo que participou. Não vai assistir com o Danilo da remuneração executiva lá, não. Gostou de falar de um livro? Quer trazer um livro aqui pra gente discutir também? Então,
porta aberta, tá? É isso aí, estamos começando. Esse aqui que seja o primeiro de muitos, assim. Eu fico vendo aquele negócio assim de ler um livro de 12 minutos, né? Pô, não sei quanto a gente consegue aprender de um livro em 12 minutos, mas eu acho que numa conversa, 3 pessoas, 4 pessoas com a cabeça diferente, pensando junto, acho que tem muito que a gente pode aprender sem ser uma leitura solitária. Então, fica a dica aí, se tiver um livro legal, quiser trazer pra mesa... Se você quiser trazer outro livro, a gente também deixa um convite. Algum outro? Começou algum outro? Cara, eu terminei um, a gente começou em janeiro, eu terminei um, tem umas coisas legais, chama... Só deixa eu fazer uma explicação que fica parecendo que eu sou o cara só lê livro em inglês, né? Não. Em algum momento lá atrás da minha vida, eu falei, cara, eu preciso aprender inglês e eu não consigo ir para uma escola de inglês, eu acho muito chato, não sei o quê. E aí eu decidi que eu só leria livros em inglês, então é um hábito que eu adquiri, né, na jornada, e me ajuda, né? Então, por isso que toda vez que alguém me pergunta, eu falo livro em inglês, não é porque eu sou metido, não, porque é a forma que eu tenho de praticar inglês, é isso. Trabalho em São Paulo, então fica tranquilo. Faria Lima? Então não tem que dar minha explicação, não. Pode ir. Tem um livro bem legal chamado When McKinsey Comes to the Room, ou to the City, depois eu pego que fala um pouco da história da McKinsey, inclusive que fala até tem um pedaço lá atrás da história da McKinsey que fala que eles fizeram pesquisa de remuneração, então é legal ler, porque fala das consequências da McKinsey fazendo pesquisa de remuneração, acho que nos anos 60, 70, então tem um pedaço legal, mas também livro bem aleatório. Estou lendo um bem legal agora, do Michael Lewis, que é o Undoing Project, que é a história do Daniel Kahneman com o Amos, e, esse dá conversas infinitas, né? Porque aí acho que dá para trazer mais para nossa... É esse aqui? Exatamente. When McKinsey Comes to Town. Se tiver com tempo, gostar do mundo de consultoria, gostar um pouco de teorias da conspiração com grandes empresas, passa por aí, então faço essa crítica ao livro. E estou lendo agora o Undoing Project, que é a história meio que uma biografia do Kahneman, que acabou de morrer. O Amos já tinha morrido, até antes deles ganharem o Nobel. E, economia comportamental, nas nossas falhas humanas. Eu acho que a gente tem que estar sempre em pauta, né? Tô lendo e é verdade, eu cometo esses erros, eu tenho esses vícios, eu tenho essas limitações. Então esse, com certeza, eu não terminei, mas, cara, é o papo de todo RH, né? Assim, nossos vieses, como que a gente não está reforçando, né? Tem uns super estudos famosos que o típico CEO é alto, branco, de olhos azuis, porque a gente confunde, né, como evolução, algumas características biológicas com características de sucesso. Então é sempre um prato cheio de discussão. Sabe o que é legal também? Você comentar aqui nesse podcast, nesse episódio, tem algum livro que você quer ler, sei lá, né? Que também é legal, né? Joga o livro aí, que a gente vai atrás de alguém que lê, ou a gente mesmo lê e chama alguém para comentar. Então, se você leu, tá lendo, ou se tem um livro que você quer ler e fala assim, eu tenho medo de ser difícil, ou eu não tenho tempo, sei lá, joga aí. Uma indicação, a gente... Eu tenho infinitos livros que eu quero ler, assim, essa são outros dos meus pontos, que a minha conta é que é mais ou menos 8 livros por ano, e aí eu falo, se eu viver até os 80, tem mais ou menos uns 360 livros ainda, cara, e tem um bilhão de livros para ler, eu falo, cara, não vai dar para chegar lá. Mas eu sempre gosto de ouvir, quando ele me recomendou, eu falei, deixa eu ir lá, deixa eu ir atrás, então... Eu estou sempre disposto, principalmente o que é diferente, né? Acho que é importante a gente ter. Então, eu volto a pergunta para vocês. O que vocês recomendam? O que vocês estão lendo? Cara, você já leu Armas, Germes e Aço? Putz, não tem. Esse Ótimo. É um que daria para fazer um parte 2 disso aqui. Nossa, assim, mas aí cara. esse a gente vai falar de 13 mil anos de história humana. Não, mas aí, sabe, é porque a gente pode chegar num recorte, porque as opiniões, ele tem uma proposta para isso, mas não é a única, né? O Diamond lá, ele escolhe uma proposta para dar uma tentativa de explicar por que nos organizamos da forma como estamos hoje, né? Mas ele é interessante, cara. Parece que mas o que adianta eu saber do passado? Cara, pelo contrário, nessas voltas nós estamos vendo exatamente, só estamos mudando as máquinas, as ferramentas e as armas. Toda a estrutura é a mesma, cara. E é uma outra teoria para explicar porque o mundo é do jeito que é, né? Ótimo livro também. Esse é um livraço. E até concorrente do o Ivos, que escreveu o Nexus, mas ele tem um livro lá atrás, que na mesma linha de Germes, Armas e Aço, e é um tema super fascinante, né? Que é isso, cara. Porque qual que é a nossa jornada enquanto humanos? Ótimo livro, também recomendo. Você, Fer? Eu tô terminando O Herói Fora da Lei. Você falou dos arquétipos do Jung.
E é um livro que traz uma explicação sobre os arquétipos do Jung aplicado a marketing e marcas, enfim, é bem legal. É fininho, assim, é muito gostoso de ler, sabe? E eu fui até procurar aqui pra não falar o nome errado, porque eu tô começando agora. Esse livro chama Corra com os Cavalos, que é do Eugene Peterson. É verdade, você me mostrou esse livro ontem ou anteontem, né? E... não sei, não comecei tô só no prefácio ainda, mas é um livro que eu já tinha me interessado já há algum tempo, e aí agora entrou na fila aí, na vez. Show, muito bom. Obrigado, Já hein? anotei aqui. Fechou. Então vamos deixar que de repente acontece mais um episódio esse ano aí, hein? Vamos ver, né? Vamos ver. Tô com medo de como vai dar sentido pra essa conversa toda. Não, Opa. isso a gente... Já tá... E eu acho que não se preocupe com isso. Acho que de tudo que a gente quer com o episódio é talvez... Não que ele não tenha... Do começo ao fim a gente quis fazer um momento de reflexão sobre como a gente vive e como o dinheiro é distribuído. Ponto. O que você vai fazer com isso agora? Tem inúmeras possibilidades. Inclusive ficar calado e falar, deixa assim. Já era. Deixa o plano, dá um Ctrl+C. ChatGPT, faz meu plano de cargos e salários aí, por favor. Pronto, isso é uma possibilidade. Em casa ontem, eu tava assistindo esse vídeo do cara explicando esse livro em Delta e não sei o quê, e o João fazia todo sentido, pra ele tudo fazia sentido. Aí ele pausa, porque ele olhava pra minha cara assim, eu tava tipo... Aí ele falou, pausa aí. Eu pausava, ele falou, então, o que ele quis dizer é isso, 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 isso. Não, aquele... E assim, tinha um monte de triângulo na tela. Tipo assim, como que ele entendeu o que eu... Quem é João? E o João é meu marido. Tava aqui. O João tava aqui, e aí... Ele falou assim, pô, você tem que entender que, assim, tem gente que o cérebro funciona assim, em delta. E às vezes você contar história só, não funciona. E eu falei, pô, mas sei lá, eu acho que pra eu transformar o mundo de verdade, eu acho que quando a gente embala numa história, eu acho que até a pessoa que entende em delta vai entender. Se eu falar só em delta, um monte de gente não vai entender, e eu posso falar de várias formas em delta, que pra mim o case é o Ariano Suassuna, assim. Tipo... Ele podia falar em delta porque ele tinha inteligência, capacidade para falar em delta com todo mundo, mas ele escolheu contar histórias, e eu acho que não é por acaso que ele escolheu disseminar o conhecimento dele com histórias. Então, eu sou mais dessa, assim, eu olho para um episódio como esse e eu falo, eu aprendo muito mais sobre o livro, sobre um conteúdo técnico, quando eu ouço as pessoas falar sobre o que motivou a estudar isso, a ler isso, enfim. Então, acho que Não é à toa que tem tanto podcast por aí, mas as pessoas continuam... Não é à toa que tem tanto livro de autoajuda também por aí, tá todo mundo alimentado, então... Isso. Bom, valeu, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.